Azusa caminha com confiança em direção ao seu prédio de escritórios. Ao entrar, vários funcionários a observam, reconhecendo-a como alguém cujas propostas e materiais frequentemente ganham prêmios. No portão de entrada, ela escaneia seu crachá, mas a catraca não se move quando ela tenta passar. Olhando para baixo, ela percebe que não escaneou seu crachá, mas sim um cartão de visitas de serviços de encanamento. Enquanto isso, no departamento de publicidade, Kosuke está estressado com a pilha de trabalho, quando Azusa entra e vai para sua mesa. Vários colegas a cumprimentam, enquanto outros continuam a chegar ao escritório. Assim que os cumprimentos diminuem, todos rapidamente começam a trabalhar. Minori se aproxima de Azusa com uma preocupação, pois um dos influenciadores contratados para uma promoção não está mais disponível. Ela pergunta se Azusa tem uma solução. Azusa friamente lembra Minori que é responsabilidade dela resolver o problema, e que deveria ter vindo preparada com a proposta, em vez de pedir ideias. Ainda assim, Azusa sugere que se o influenciador não puder participar, eles poderiam usar um substituto, já que vários outros talentos estão disponíveis para o projeto. Ela então vai até Kosuke, entregando-lhe os documentos que corrigiu em seu nome para que ele os encaminhe ao departamento de planejamento. Percebendo a mesa bagunçada dele, ela o repreende, fazendo Kosuke arrumar tudo apressadamente. Azusa logo é chamada pelo chefe, Eiji. Enquanto ela se dirige a ele, duas colegas elogiam quão confiável ela é. Embora Kosuke murmure que Azusa é na verdade bem assustadora. As garotas concordam relutantemente, admitindo que ela poderia ser mais gentil. Quando Azusa chega a Eiji, ele a informa sobre um novo contratado que se juntará ao departamento. Ele quer que ela o treine. Um lampejo de incerteza passa pelos olhos de Azusa, mas Eiji a tranquiliza, dizendo que o novato é talentoso e deve se adaptar rapidamente. Ele acrescenta que beneficiaria a empresa se alguém tão competente quanto Azusa o treinasse. Azusa sorri com o elogio e aceita a tarefa, embora interiormente lamente a situação. Ela trabalhou duro para cultivar uma imagem distante e reservada, especificamente para evitar ser convidada para sessões de bebida depois do trabalho. Infelizmente, Eiji parece alheio a isso e continua a acreditar que ela se dá bem com todos. O pensamento a deixa ainda mais sombria, embora ela decida permanecer profissional. Antes que possa pensar mais, uma voz enérgica cumprimenta o departamento. Virando-se, Azusa vê o novo contratado Yu cumprimentar Eiji. Percebendo que ela o observava, Yu pede desculpas por interromper a conversa. Eiji os apresenta, levando Yu a se apresentar educadamente a Azusa. Azusa cumprimenta Yu friamente, embora interiormente não consiga evitar se derreter com quão jovial e charmoso ele parece. Ainda assim, ela se recusa a mostrar suas emoções, sabendo que Eiji a está encarregando da responsabilidade de ensinar a Yu tudo o que sabe. Olhando para ele, ela jura a si mesma que fará o possível para treiná-lo, apesar de suas poucas habilidades de comunicação. Azusa leva Yu à sala de merchandising e explica que a empresa começou como desenvolvedora de jogos, mas se expandiu para outras indústrias, como vestuário, imóveis e mais. Ela enfatiza que como a empresa abrange uma gama tão ampla de negócios, o departamento está constantemente lidando com múltiplos projetos ao mesmo tempo. Ela então o guia rapidamente pelas diferentes partes do prédio, suas mesas, a cozinha, a copiadora, o banheiro mais próximo e até uma área de lanches grátis. Sentindo-se realizada, ela acredita ter conseguido mostrar-lhe tudo o que era importante. Eles mergulham direto no trabalho, mas Yu hesitantemente chama sua atenção, envergonhado por não saber quais são suas tarefas do dia. Azusa percebe que se empolgou com o tour e esqueceu completamente de explicar suas funções reais. Recuperando a compostura, ela lhe diz firmemente que ele a acompanhará em uma reunião de negócios e que, por enquanto, seu papel é observá-la e aprender. Antes de saírem, ela insiste que pratiquem a troca de cartões de visita, pois é uma parte essencial da etiqueta profissional. Azusa tenta demonstrar, mas ao tentar abrir seu porta-cartões, acidentalmente derrama todo o conteúdo no chão. Atrapalhada pela própria falta de jeito, ela congela enquanto Yu rapidamente recolhe os cartões espalhados e os entrega de volta a ela educadamente. Conforme planejado, Azusa e Yu cumprimentam seus convidados na entrada da empresa e os acompanham até a sala de reuniões. Ela pergunta se Yu pode participar e ele se apresenta com desenvoltura, oferecendo seu cartão de visitas exatamente como ela havia mostrado antes. Ela começa sua apresentação. Exteriormente parece impecável, mas por dentro ela está abalada pelo olhar atento de Yu, o que a deixa ainda mais autoconsciente. A reunião se mostra difícil para ela, que passa o tempo todo lutando contra seus nervos. Após a reunião, Yu elogia Azusa por sua aparência profissional, embora ela se sinta mentalmente exausta. Ela percebe que é quase hora do almoço e se pergunta se é apropriado para ela, como sênior, convidá-lo para sair. Ela começa a sorrir para si mesma, pensando em um bom restaurante onde poderiam ir. Yu percebe o sorriso, mas se assusta quando a expressão dela muda subitamente para pânico. Em seu monólogo interior, Azusa se preocupa se convidá-lo para almoçar seria considerado assédio. Ela também se preocupa em parecer fria ou inacessível se não o convidar. Sua ansiedade aumenta ainda mais enquanto ela se preocupa com o tipo de conversa fiada que conseguiria manter durante a refeição. Yu, percebendo seu olhar preocupado, não comenta. Atrapalhada, Azusa anuncia abruptamente que tem outra reunião e diz a ele para almoçar sem ela. Ela se apressa tentando esconder o rubor do rosto. Assim que consegue distância suficiente, ela desliza pela parede e suspira, perguntando-se como deveria orientá-lo, já que sua personalidade torna até as interações mais simples tão difíceis.
No final do dia, Yu se aproxima dela para dizer que está indo para casa. Azusa reconhece, então se repreende silenciosamente por soar tão brusca. Antes de sair, Yu a agradece por cuidar dele, admitindo que estava muito nervoso em seu primeiro dia. Azusa diz a ele que é normal para novatos cometerem erros e o tranquiliza, dizendo que ele sempre pode contar com ela. Ela lhe oferece mais algumas palavras de elogio antes que ele saia. Ao sair, seus outros colegas de trabalho também param para conversar com ele sobre seu primeiro dia. Naquela noite, enquanto Azusa caminha pelas ruas escuras para casa, ela se sente culpada. Ela percebe que passou mais tempo se preocupando com sua própria imagem do que com os sentimentos de Yu. Ela decide que, amanhã, será mais atenciosa e direta com ele. No dia seguinte, Yu está conversando casualmente com colegas quando Azusa aparece, dizendo-lhes diretamente para saírem do caminho. Eles imediatamente abrem espaço para ela passar. Azusa senta-se em sua mesa, interiormente orgulhosa por cumprimentar a todos, normalmente, completamente alheia ao fato de ter parecido intimidante. Mais tarde, ela designa Yu para elaborar uma proposta para um estúdio de mangá, entregando-lhe amostras de seus próprios trabalhos anteriores como referência. Enquanto Yu mergulha na tarefa, Azusa jura que hoje será o dia em que finalmente o convidará para almoçar. Quando Yu mais tarde pede para ela revisar seu trabalho, ela aponta vários erros e diz para ele revisar essas sessões. Antes que ele possa começar, ela acrescenta firmemente que ele deve fazer as revisões depois do almoço. Azusa decide que essa é a oportunidade perfeita para finalmente convidar Yu para almoçar, mas ela não percebe que ele já se levantou para pegar sua comida, apenas para vê-lo voltando para sua mesa com um copo de macarrão instantâneo. Ela imediatamente o repreende por comer algo tão pouco saudável, mas Yu explica que está com o orçamento apertado. Azusa decide não discutir mais e se vira, sentindo-se culpada por ter perdido o momento e talvez ter soado muito dura, especialmente porque não sabia de sua situação financeira. Yu, no entanto, percebe o olhar desanimado em seu rosto. Em uma lanchonete, Azusa almoça sentindo-se inadequada como mentora. Ela se lembra de como sua própria mentora a levou uma vez ao mesmo restaurante, compartilhando palavras de sabedoria e encorajamento durante uma refeição. A memória apenas aprofunda seu sentimento de fracasso. O toque do telefone a tira de seus pensamentos. Ela rapidamente termina sua comida antes de ligar de volta para Hitsu. Em sua caminhada para o escritório, ela discute as tarefas que ainda restam a serem feitas. Hitsu a agradece, então a aconselha a praticar mais a conversa fiada. Ele também menciona o café de colaboração em que trabalharam anteriormente, sentindo-se confiante de que o café entrará em contato com outro projeto em breve. Azusa concorda, notando que tal projeto seria um bom treinamento para Yu. Hitsu se diverte ao saber que Azusa agora tem um pupilo. Ele a provoca para pegar leve com o novato, sabendo muito bem que suas habilidades de comunicação não são seu ponto forte. Quando Azusa argumenta mentalmente que se saiu bem hoje, Hitsu lhe diz sem rodeios que suas respostas curtas habituais não contam como conversa real ou mesmo uma tentativa. Observando de seu escritório, ele observa Yu, que avisa Azusa que funcionários mais jovens hoje em dia não hesitarão em mudar de emprego se não se sentirem apoiados. Azusa imediatamente se preocupa que Yu possa sair por causa de sua má orientação. Hitsu sugere que ela tente ler um livro de autoajuda, mas Azusa franze a testa com a ideia, insistindo que não precisa da história de sucesso de outra pessoa para lhe dizer como melhorar. Com isso, ela encerra a ligação e retorna ao escritório. Ao pôr do sol, o departamento de publicidade encerra o dia. Azusa termina suas próprias tarefas e vai para casa, parando em uma livraria para comprar vários títulos de autoajuda sobre comunicação e mentoria. De volta ao seu apartamento, ela percebe que esqueceu de comprar o jantar. Abrindo a geladeira, não encontra nada e se contenta com macarrão instantâneo. Ela se repreende por comer a mesma coisa que havia criticado o Yu, embora se console que pelo menos está acompanhando com suco de vegetais. Mergulhando nos livros, ela descobre que a primeira regra para ser um chefe de sucesso é cumprimentar a todos com energia e um sorriso. Lembrando-se de seu cumprimento frio da manhã, ela percebe que havia feito exatamente o oposto. Para praticar, Azusa pega um pequeno espelho e começa a testar seu sorriso e cumprimentos. No entanto, sua própria imagem parece tão rígida e perturbadora que ela rapidamente desiste, decidindo passar para o próximo conselho. O livro sugere que, em vez de ser rigorosa, ela deveria nutrir seu subordinado com elogios. O conselho a confunde, já que ela sabe que eventualmente terá que corrigir os erros de Yu. Recostando-se no sofá, ela começa a se perguntar se realmente tem o perfil para ser uma mentora. Seus pensamentos são interrompidos quando ela se lembra do macarrão instantâneo que deixou de lado, verificando-o. Ela descobre que está cozido demais. Entristecida, ela quebra seus hashes e começa a comer. Na manhã seguinte, Azusa acorda e percebe que dormiu demais. Em pânico, ela se apressa para se arrumar, preocupada com a impressão que causaria em Yu se chegasse atrasada. Felizmente, ela consegue acelerar sua rotina e chega ao escritório perfeitamente composta. Lá ela avista Yu, que a cumprimenta calorosamente. Azusa se prepara para retribuir o cumprimento, mas congela ao ouvir Akame e Minori cochichando sobre ela. Elas dizem que ela é rigorosa e assustadora, e que a única razão pela qual ela se safa com sua falta de habilidades sociais é porque é muito boa em seu trabalho. As palavras a atingem, e Azusa deixa cair seu tablet, revelando post-its cheios de lembretes sobre comunicação. Yu rapidamente os recolhe e cuidadosamente entrega o tablet de volta a ela. Enquanto Azusa o pega, Yu vislumbra a expressão que ela não consegue esconder. Ela rapidamente se recompõe e lhe diz prontamente que deveriam começar o dia. Mas antes que ela possa sair, Yu caminha em direção às duas colegas fofoqueiras. Com uma expressão tranquila, ele lhes diz o quão sortudo se sente por estar sob a orientação de Azusa, porque já viu seu lado gentil.
Akame e Minori se assustam, percebendo que Azusa ouviu a fofoca delas. Yu então retorna ao lado de Azusa e pede desculpas por se intrometer. Azusa teimosamente se vira, declarando que não vai agradecê-lo, antes de sussurrar baixinho um suave obrigada. Enquanto caminham para o departamento, Azusa tenta sem jeito perguntar se ele quer almoçar juntos. Yu, sem pegar a indireta, simplesmente responde que comerá macarrão novamente, mas desta vez com um palito de vegetais para torná-lo saudável. Todos na sala de reuniões ouvem atentamente enquanto Azusa apresenta seus planos para um próximo café de colaboração. Um de seus jogos, Racing Girls, sediará um evento de maid café onde as personagens aparecerão vestidas como empregadas. Enquanto isso, o interior do café será redesenhado para se assemelhar ao mapa do jogo, proporcionando aos convidados uma experiência imersiva. Yu observa de lado, admirando o quão composta e profissional Azusa parece ao fazer sua apresentação. Após o término da reunião, Azusa e Yu acompanham seus convidados até a saída do prédio. Seus parceiros expressam entusiasmo pelo projeto, dizendo que a última colaboração foi um enorme sucesso que trouxe muitos novos fãs. Assim que os convidados saem, Azusa diz severamente a Yu que ele também participará do café de colaboração. Ela o instrui a revisar seus planos de projeto e a preencher vários documentos, usando seu trabalho anterior como referência. Enquanto Azusa se vira para voltar, ela jura silenciosamente que hoje será o dia em que finalmente convidará Yu para almoçar. No entanto, ao escanear seu crachá no portão, ele é rejeitado, indicando que ela usou o cartão errado. Mais tarde no escritório, Azusa observa Yu enquanto ele joga Racing Girls. Yu olha para ela e pergunta se ela realmente joga os jogos que gerencia. Azusa confirma que sim, explicando que isso a ajuda a entender melhor os clientes ao experimentar a jogabilidade por si mesma. O que ela não lhe diz é que ela realmente gosta de jogar. Focando em Yu, ela o instrui a continuar praticando antes de finalizar sua própria proposta. Seguindo seu conselho, Yu começa uma corrida, mas bate quase imediatamente. Azusa, decidindo demonstrar, pede o telefone dele, secretamente aliviada que suas habilidades em jogos finalmente poderiam ser úteis para orientar seu júnior. Antes de entrar na empresa, ela era uma gamer hardcore e até trabalhou meio período como testadora de jogos durante a faculdade. Mesmo agora, ela ainda prefere jogar a sair socialmente. Pegando o telefone de Yu, ela começa uma corrida, mas rapidamente a acha mais desafiadora do que o esperado. Ela percebe que a dificuldade vem de jogar no telefone em vez de com um controle, e os comandos desconhecidos a atrapalham. Enquanto ela instintivamente se inclina e balança nas curvas, não percebe que está na beirada do sofá até que cai. Tanto Yu quanto Azusa ficam chocados com a queda. Determinada a recuperar seu orgulho, ela insiste em outra rodada. Querendo aliviar seu constrangimento, Yu sugere que mudem para o modo versus para praticar. Ao voltarem para suas mesas, Azusa ainda não consegue se livrar do constrangimento de antes. Eles haviam corrido lentamente um contra o outro em um percurso para iniciantes, e em vez de exibir suas habilidades de jogo, ela só conseguiu parecer pouco confiável. Enquanto ela ainda está remoendo o incidente, seus colegas de mesa começam a fazer planos para o almoço, e Azusa percebe que este pode ser o momento perfeito para finalmente convidá-lo. Ela olha para ele, mas as palavras mal saem de sua boca. Ele parece tão focado em seu monitor que ela se convence de que afinal não é o momento certo. Antes que ela possa decidir o que fazer, um colega a chama para ajudar. Azusa rapidamente se levanta e os auxilia, deixando seus pensamentos de lado. Enquanto isso, Yu encontra um problema em seu trabalho e se vira para fazer uma pergunta, apenas para encontrar sua cadeira vazia. Vendo-a ajudar alguém à sua frente, ele espera que ela retorne. Mas assim que ele está prestes a chamá-la, o chefe da seção a convoca, e ela parte imediatamente, assim que tem certeza de que seu colega pode se virar sem ela. Um colega de escritório próximo convida Yu para almoçar, dizendo que há algo que ele quer discutir com ele. Azusa, pegando pedaços da conversa, repreende-se mentalmente por perder sua chance mais uma vez. Ela tenta se reconcentrar na tarefa atribuída pelo chefe da seção, embora sua mente continue voltando para Yu. Para seu alívio silencioso, Yu recusa a oferta, explicando que trouxe seu próprio almoço. Azusa se sente estranhamente confortada com isso, embora ainda esteja distraída durante sua reunião. Assim que retorna à sua mesa, ela decide finalmente convidá-lo para almoçar, apenas para se lembrar de que ele já havia dito que havia preparado sua refeição. Ela considera convidá-lo para o almoço de amanhã com antecedência, mas pensa que pode soar muito ousado, e ela não quer que ele se sinta pressionado. Justo quando está debatendo o que fazer, ela ouve o farfalhar de uma sacola plástica batendo em uma mesa. Olhando, ela encontra Yu tirando um copo de macarrão instantâneo. Azusa franze a testa, então Yu explica que está com o orçamento apertado, mas promete que comerá melhor assim que economizar no próximo mês. Engolindo sua hesitação, Azusa declara abruptamente que ela o está convidando para almoçar. Yu começa a recusar, mas ela se vira bruscamente, insistindo que é sua responsabilidade como mentora garantir que ele se mantenha saudável e tenha um bom desempenho. Não encontrando espaço para argumentar, Yu finalmente concorda. Finalmente sentados juntos no restaurante, Azusa permite-se um pequeno sorriso orgulhoso. Ela finalmente conseguiu convidar Yu para almoçar. Enquanto espera pelas refeições, ela se lembra carinhosamente de sua própria mentora e de como foi ensinada a se portar adequadamente como subordinada. Perdida em pensamentos, ela não percebe Yu colocando silenciosamente alguns guardanapos de papel e um copo d'água à sua frente, gesto simples que ela mesma pretendia ensiná-lo. Yu percebe sua expressão preocupada e está prestes a perguntar se algo está errado, mas a garçonete chega para anotar os pedidos.
Quando suas refeições chegam, Azusa olha para a comida dele em choque. Yu pediu apenas uma salada. Ela o repreende enquanto coloca uma porção generosa de seu bife em cima da salada dele antes que ele possa objetar. Azusa franze a testa, pensando que o almoço não está começando bem. Mas quando Yu dá uma mordida, sua expressão se ilumina com o quão boa a comida é. Ele agradece e admite que é sua primeira refeição decente em um tempo. Sem pensar, ela pergunta por que ele está com um orçamento tão apertado e imediatamente se arrepende, pois parece muito pessoal. Yu hesita, então admite que comprou um kit de modelo caro e decidiu cortar gastos com suas refeições por causa disso. Para sua surpresa, Azusa não parece nada crítica. Em vez disso, ela calmamente lhe diz que não é errado se entregar às coisas que se ama, mas que ele não deve negligenciar sua saúde no processo. Yu acena com a cabeça, prometendo melhorar, enquanto Azusa promete silenciosamente a si mesma parar de passar noites em claro jogando novos jogos. Para aliviar o clima, Azusa lhe diz que eles deveriam praticar o jogo de corrida novamente para fortalecer a proposta. Mais tarde naquela noite, Azusa passa horas jogando o jogo de corrida até que finalmente conquista o primeiro lugar usando os controles móveis. Seu estômago ronca e protesta, lembrando-a de que ainda não comeu. Abrindo a geladeira, ela encontra apenas 2 ovos e nenhum macarrão oden, então se contenta com um macarrão instantâneo de curry e uma bebida vegetal. Olhando para sua comida, ela percebe que não tem o direito de dar sermões a Yu sobre refeições saudáveis quando ela mesma tem feito a mesma coisa. No dia seguinte, Azusa caminha para o escritório, visivelmente mais cansada do que o normal. Ela havia passado a noite em claro jogando Racing Girls. Apesar da fadiga, ela se sente feliz consigo mesma porque agora Yu pode perguntar-lhe qualquer coisa sobre o jogo e ela será capaz de responder com confiança. No trabalho, Azusa observa Yu sentado ao lado dela. Ele parece preocupado com algo, o que a faz lembrar carinhosamente de como ela era quando ainda era uma novata. Ela recorda que o conselho de sua mentora era sempre fazer perguntas quando necessário. A mentora dela ter apontado isso tornou a superior muito mais acessível. Decidindo fazer o mesmo, ela diz a Yu com firmeza que ele deve fazer perguntas imediatamente, sempre que tiver alguma. Yu agradece por ela ter se preocupado, mas a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. A resposta pega a Azusa de surpresa, pois ela tinha planejado ajudá-lo hoje. Voltando ao trabalho, ela olha para Yu, esperando que ele lhe pergunte algo, mas ele não o faz. Ela tenta ficar por perto, fingindo pegar água e voltar, mas Yu não diz nada. Por fim, Azusa tenta convencê-lo a fazer uma pergunta, mas Yu, mais uma vez, recusa a oferta educadamente. Azusa vai sentar-se nos sofás, pensando por que Yu ainda não a abordou. Ela começa a se preocupar que possa ter criado um ambiente hostil e que o almoço de ontem não foi suficiente para fazê-la parecer acessível. Ela decide que a solução é simples. Tudo o que precisa fazer é convidá-lo para sair novamente hoje. Se ela mostrar o quão confiável pode ser e garantir que ele coma direito, ele talvez se sinta à vontade para procurá-la para pedir ajuda. Com seu plano em mente, Azusa volta ao escritório, determinada a convidar Yu para almoçar. No entanto, ela o ouve conversando com os colegas de trabalho sobre planos para o almoço. Yu concorda em ir com eles, e até sugere convidar a Azusa, mas os outros descartam a ideia. Eles dizem a Yu que a Azusa nunca quer se juntar a eles e que ela raramente comparece às festas da empresa. Yu parece surpreso, mas ainda assim concorda em comer com eles. Ouvindo seus passos se aproximarem da saída, Azusa foge rapidamente, esperando que não a tenham notado escutando. Assim que as portas do elevador se fecham, ela espreita por trás da esquina, sentindo-se desanimada mais uma vez por não ter conseguido convidá-lo para almoçar. Azusa decide passar o almoço sozinha em um parque próximo. Enquanto come uma refeição modesta, ela reflete sobre a rapidez com que Yu tem aprendido e o quão capaz ele já é. O pensamento a preocupa, pois se ele continuar aprendendo tão rápido, poderá em breve achar as lições dela desnecessárias. Ela também percebe que não tem mostrado a ele nenhum de seus melhores lados ultimamente. Antes que ela possa pensar mais nisso, o telefone dela toca. É uma ligação de um dos parceiros de negócios, e ela atende imediatamente, com seu tom calmo de sempre. Enquanto isso, Yu e seus colegas de trabalho passam pelo parque no caminho de volta ao escritório. Yu avista a Azusa ao telefone, trabalhando diligentemente mesmo durante o intervalo. Ele para observá-la por um momento, discretamente impressionado, até que seus colegas o chamam e ele se apressa para alcançá-los. No final do dia, Azusa percebe que Yu ainda está em sua mesa. Ela tenta oferecer ajuda, mas ele insiste que só precisa polir a proposta e que todo o resto já está resolvido. Na saída do prédio, Azusa passa o cartão, mas hesita em sair completamente pelo portão. A culpa a incomoda por deixar Yu trabalhar sozinho, então ela volta para o departamento deles. Quando o vê focado em sua mesa, ela de repente se sente tímida em interromper. Tentando entrar discretamente, ela é rapidamente pega por Yu. Envergonhada, ela explica que voltou porque havia esquecido de terminar algumas tarefas, então senta e liga o computador. O tempo passa, e Azusa finalmente lembra Yu de que eles deveriam ir para casa, já que o último trem está prestes a partir. Yu recusa, dizendo que está quase terminando, mas agradece por ela se preocupar com ele e diz que ela deveria ir na frente. Então, quase timidamente, ele admite que acha a proposta dela inspiradora, não apenas a escrita em si, mas toda a sua ética de trabalho. Ele quer criar algo de que ela se orgulhe. Quando ele se vira para encará-la, fica surpreso ao ver lágrimas nos olhos dela. Ele apressadamente oferece lenços e Azusa diz a ele que, embora seja bom trabalhar duro, ele não deve se esforçar demais.
Ela acrescenta que ele está indo muito bem, até muito melhor do que ela quando começou. Yu a agradece por ser atenciosa e por pagá-lo o almoço, admitindo que sabe que ela prefere comer sozinha. Em pânico, Azusa solta que, na verdade, queria comer com ele, que não era um fardo de jeito nenhum. Percebendo o que acabou de dizer, o rosto dela fica vermelho vivo, e ela esconde o constrangimento dizendo-lhe com firmeza para terminar o trabalho. Quando Yu finalmente termina, Azusa reserva um táxi para eles, mas o processo de reserva demora tanto que Yu adormece enquanto espera. Azusa gentilmente coloca o casaco sobre ele e até amarra o cachecol no pescoço dele. Yu acorda assustado com o quão agasalhado está, enquanto Azusa apenas sorri para si mesma, contente enquanto esperam pela carona. Azusa e Yu são convidados para discutir planos para uma próxima festa com bebidas, já que um de seus colegas de trabalho está prestes a se casar. Azusa sente um aperto no coração ao ouvir a menção de casamento, lembrando-se de como sua mãe a tem pressionado para conhecer alguém ultimamente. O chefe deles explica que planeja combinar a celebração do casamento com a festa de boas-vindas de Yu em um único evento. Ele acrescenta que quer que Yu organize, dizendo que será uma boa oportunidade para ele aprender a entreter os convidados. Ele também pede a Azusa para guiar Yu na escolha de um restaurante adequado e na busca por um presente para o casal. Azusa concorda, mas se preocupa internamente. Ela raramente socializa com os colegas de escritório e não tem ideia de onde as pessoas gostariam de comer, muito menos que tipo de presente comprar. Assim que o chefe deixa os preparativos com eles, Azusa, tentando parecer confiante, declara que começarão a planejar imediatamente. Os dois logo se encontram em uma loja de artigos de luxo, e olha ao redor com curiosidade, imaginando qual seria o melhor presente. Azusa explica que dar presentes é uma habilidade importante, não só no escritório, mas também para aprender a navegar na sociedade. Enquanto Yu examina os expositores, Azusa secretamente pega o telefone e pesquisa qual seria um presente apropriado. Ela amaldiçoa sua falta de experiência, já que sua natureza introvertida a fez faltar a tantos casamentos que ela nem se lembra do último que compareceu. Ela até se lembra de como nunca foi convidada para casamentos recentes porque nunca demonstrou muito interesse antes. Ainda assim, ela está determinada a guiar Yu corretamente, mesmo que esteja tão perdida quanto ele. Seus olhos logo pousam em uma prateleira cheia de canecas. Um conjunto em particular chama sua atenção. Um par de canecas de casal com adoráveis desenhos de gatos. Yu nota um brilho sutil nos olhos dela, enquanto ela pega uma para olhar mais de perto. Curioso, ele se aproxima e pergunta se ela acha que as canecas seriam um bom presente. A proximidade repentina dele assusta Azusa, fazendo-a tropeçar e derrubar uma das canecas, que se estilhaça no chão. Yu imediatamente se desculpa por assustá-la, mas Azusa insiste que não é culpa dele. Quando uma vendedora se aproxima para verificar, Azusa não consegue evitar se menosprezar por sua habitual falta de jeito. Ela tenta insistir em pagar pela caneca quebrada, mas Yu pergunta se eles têm outro par disponível, já que ele gostaria de comprá-los. Azusa protesta dizendo que ela deveria pelo menos pagar por eles. Mas Yu simplesmente explica que gostou do design e costuma usá-los ele mesmo. Antes que ela possa argumentar mais, ele já está no caixa pagando pelo conjunto. Azusa se sente derrotada e jura encontrar o presente perfeito para o casal. Pesquisando em seu telefone, ela se orgulha de suas habilidades de pesquisa, aprimoradas por anos de obsessão por jogos. Depois que Yu finaliza a compra, ela anuncia, confiante, que ele deve segui-la, pois ela já pensou no presente perfeito. Assim que terminam as compras, eles param para tomar café. Yu agradece a Azusa pela ótima ideia de dar ao casal um par de toalhas, dizendo que espera que eles gostem de como são macias. Ele então acrescenta que está surpreso que Azusa tome seu café puro. Assumindo um ar confiante, Azusa explica que adicionar qualquer coisa ao café dilui seu sabor original. Yu parece impressionado, mas admite que prefere seu café com um pouco de açúcar. Ele toma um gole e Azusa olha para a xícara dele com desejo, pensando por que ela teve que soar tão pretensiosa. Ela se lembra de sua mentora sempre bebendo café puro na frente dela e esperava imitar sua sofisticação. Convencendo-se de que o café serve apenas para mantê-la acordada, Azusa toma um gole, mas imediatamente grita quando o amargor a domina. Yu, percebendo a reação dela, oferece-se para pegar creme ou açúcar. Ao que ela rapidamente responde que ele deveria beber os dois. Depois de ajustar sua bebida, seu humor melhora até que ela percebe que acabou de se envergonhar na frente de seu júnior. Tentando recuperar a compostura, Azusa muda de assunto, dizendo que eles deveriam passar para a próxima tarefa, reservar um local para a festa. Com as celebrações agendadas pouco antes da Golden Week, ela se preocupa que a maioria dos lugares já esteja totalmente reservada. Eles pegam seus telefones para procurar bons restaurantes. Enquanto Yu fala sobre possíveis locais, Azusa se distrai, observando-o silenciosamente. Em vez de focar nas sugestões dele, ela começa a se perguntar se Yu gosta de beber e pensa nas pequenas coisas que aprendeu sobre ele até agora. Percebendo o olhar dela, Yu tenta chamar sua atenção, mas Azusa pergunta abruptamente se ele gosta de beber. Yu admite que não é muito fã de álcool. Azusa bate palmas de alegria, feliz por descobrir que compartilham o mesmo sentimento. Percebendo-se, ela se acalma e diz a ele que não há necessidade de se forçar, porque beber é melhor quando compartilhado com pessoas com quem se sente à vontade. Yu agradece por dizer isso, aliviado por não ter que fingir. Ele então menciona que ouviu dizer que Azusa geralmente falta às festas com bebidas. Sentindo a preocupação em seu tom, Azusa o tranquiliza, dizendo que ela comparecerá porque esta festa também celebra sua chegada à empresa. Azusa aconselha Yu que não há problema em recusar um convite para beber se ele não estiver com vontade de ir. Yu se sente tranquilizado por suas palavras, mas de repente admite que gostaria de beber com ela um dia.
A admissão pega Azusa de surpresa, e ela solta que não vê nenhum mérito em beber com ele. Ela instantaneamente se arrepende de suas palavras, repreendendo-se internamente por soar tão fria quando Yu só tentava ser amigável. Incapaz de encontrar uma maneira de voltar atrás, ela pega apressadamente o telefone e diz a ele que precisam reservar um restaurante o mais rápido possível. Na manhã seguinte, Azusa vai para o trabalho ainda pesada pela culpa de ter rejeitado Yu. Ao chegar à sua mesa, ela nota a caneca com estampa de gato colocada ao lado de seu computador. Ela pergunta a Yu sobre isso, e ele explica nervosamente que só precisa de uma caneca. Ele acrescenta que notou o quanto ela parecia gostar daquele conjunto em particular, então decidiu dar o outro a ela como um sinal de gratidão. Tocada e envergonhada, Azusa diz a ele sem jeito que o usará como porta-escovas de dente. Naquela noite, a festa da cerveja finalmente acontece. Azusa é encarregada de fazer o brinde de abertura. Ela é breve, dizendo a todos que deveriam culpar o chefe por fazê-la fazer isso, já que ela não tem palavras sentimentais preparadas. Ela parabeniza a colega de trabalho pelo noivado e levanta o copo para puxar o brinde. Sentada ao lado da colega recém-noiva e do chefe, Azusa é agradecida por ajudar a organizar tudo e por finalmente participar de um evento da empresa. Quando o chefe oferece para servir uma bebida a ela recusa educadamente, em vez disso, serve uma para ele por respeito, enquanto enche seu próprio copo com chá. Ela olha para Yu, que está sentado com outro grupo, e se preocupa silenciosamente com como ele está. Suvenkoru se aproxima de Yu, perguntando como ele está se dando com Azusa. Yu olha na direção dela e sorri antes de responder que eles estão se dando muito bem, na verdade. Kouru admite que estava preocupado, já que a maioria dos novatos geralmente tem medo dela. Yu diz que é grato por estar sob a orientação dela, já que ela o corrige e o apoia sempre que ele precisa. Satisfeito com a resposta, Kouru dá um tapinha nas costas de Yu e o encoraja a relaxar e aproveitar a noite. Azusa observa a interação de sua mesa com um olhar preocupado nos olhos. Eventualmente, ela se levanta e se aproxima deles. Ambos os homens se assustam quando ela aparece de repente atrás deles, pega a bebida de Yu e a bebe de uma vez. Falando com firmeza, ela declara que Yu é seu pupilo, e ela não pode simplesmente ficar sentada deixando-o beber o que quer que lhe seja oferecido, a menos que ela teste primeiro. Divertido por ela finalmente estar socializando, Kaoru ri e serve outra bebida para ela. Azusa finalmente se senta entre Kuro e Yu, já sentindo os efeitos do álcool. Mina-Rei oferece comida a eles, e quando Kuro tenta servir outra bebida a Yu, Azusa rapidamente serve um copo de chá e o empurra para ele, insistindo que ele beba aquilo. Corey diz a ela que deveria deixar Yu beber um pouco. Envergonhada, Azusa se desculpa e vai para o banheiro. Depois de um tempo, Yu percebe que ela não voltou. Yu olha pela porta e a encontra lá fora. Yu vai verificar como ela está e ela tenta agir normalmente, mas eventualmente admite que está se sentindo um pouco mal. Ela diz a ele que vai para casa na frente, e Yu se oferece para pegar os pertences dela. Quando Yu retorna à sala, os outros expressam sua decepção por Azusa estar indo embora, especialmente porque esta foi a primeira vez que ela participou de uma de suas festas. Koro insiste que Azusa pode ir para casa, mas Yu deveria ficar e continuar bebendo com eles. Yu tenta escapar para entregar as coisas de Azusa, mas seus colegas de trabalho não o deixam ir. Nesse momento, Azusa reentra na sala com uma expressão séria. Ela anuncia que recebeu uma ligação de um cliente insatisfeito com o desempenho de Yu e que precisa discutir isso com ele imediatamente. Yu parece confuso a princípio, pois não se lembra de ter cometido erros, mas quando percebe o olhar sutil de Azusa, ele percebe que ela está lhe dando uma chance de escapar. Entrando na brincadeira, ele pede desculpas ao grupo e rapidamente se desculpa para resolver assuntos de trabalho. Enquanto voltam para a casa da festa, Azusa se desculpa por ter feito uma cena e por tê-lo afastado cedo. Yu diz a ela que, na verdade, está grato, já que ele não queria beber de jeito nenhum. Aliviada, Azusa ainda parece pálida, então Yu sugere que descansem antes de continuar. Sentada em um banco próximo, Azusa pergunta, hesitante, se Yu acha uma mentora assustadora. Ela explica que o notou nervoso durante a festa e se perguntou se ela era a causa. Yu admite que estava nervoso, mas apenas porque era sua primeira festa de escritório, então não tinha nada a ver com ela. Após um breve momento de silêncio, Azusa lentamente esboça um sorriso e diz a Yu que respirar lenta e profundamente pode ajudar sempre que ele se sentir nervoso. Yu sorri de volta e diz que não a acha assustadora de jeito nenhum. Na verdade, ela tem sido gentil com ele o tempo todo. Ele se lembra com carinho da primeira vez que se conheceram, quando ele estava ensaiando nervosamente para sua entrevista e Azusa o havia ajudado. Ela havia dito a ele para respirar calma e constantemente e tratar a entrevista como uma chance de conhecer a empresa. Ele agradeceu então e estava curioso sobre ela desde aquele dia. De repente, Azusa se levanta de seu assento e começa a andar na frente. Surpreso, Yu solta que gostaria de tomar uma bebida com ela um dia. Para seu choque, ela aceita em tom brincalhão, admitindo que quer ensiná-lo muitas coisas e aprender com ele também. O ânimo de Yu se eleva com a resposta dela, mas seu alívio rapidamente se transforma em preocupação quando ele nota seus passos ficando instáveis. Antes que ele possa reagir, Azusa quase desmaia, o álcool finalmente a atingindo. No dia seguinte, Azusa repreende Yu por não ter tomado banho. Ele se desculpa, explicando que, depois de acompanhá-la até em casa, perdeu o último trem e acabou ficando na casa de um amigo, onde adormeceu imediatamente.
Ela se sente culpada ao ouvir a história dele, até que seus olhos pousam em uma leve mancha de batom na camisa dele. Tirando conclusões precipitadas, ela imediatamente assume que ele ficou na casa de uma namorada. Karu também percebe e aponta. Antes que Yu possa explicar, Karu já se afastou, convencido de que Yu tem uma namorada. Incapaz de conter sua curiosidade, Azusa exige uma explicação. Envergonhado, Yu insiste que a mancha de batom veio dela, quando ele a ajudou a entrar no táxi na noite anterior. O rosto de Azusa fica vermelho vivo. Mortificada, ela insiste para que ele tire a camisa para que ela possa comprar uma nova. Mas Yu rapidamente se afasta porque ela está tentando despí-lo no meio do escritório. Antes que a situação possa ficar mais constrangedora, o chefe deles os chama. Ele pergunta se os dois podem substituí-lo em uma viagem de negócios a Okinawa durante a Golden Week. Na viagem de avião para Okinawa, Azusa lembra Yu que eles têm uma agenda cheia pela frente. Yu lhe dá um sorriso confiante, prometendo fazer o seu melhor. Azusa então volta seu olhar para o mar abaixo, instantaneamente hipnotizada pela água azul cintilante. Quando aterrissam, um representante da empresa os cumprimenta e informa que eles irão de carona para o local da filmagem. A viagem de carro é animada, cheia de conversas entre a equipe de filmagem. Em meio às conversas, Yu revisa suas anotações e Azusa o observa silenciosamente até chegarem ao destino. A sessão de fotos começa sem problemas. A modelo, Nashiko, entra facilmente no ritmo, fazendo a sessão parecer sem esforço. Yu, encarregado de filmar os bastidores, pergunta a Azusa se eles podem gravar durante os intervalos. Azusa confirma que eles já têm permissão, mas o lembra de informar qualquer pessoa que ele planeje filmar. Yu então questiona por que a própria Azusa está de maiô, assumindo que apenas Nashiko usaria um. Com um ar de orgulho, Azusa explica que seria indelicado deixar Nashiko ser a única vestida daquela forma. Então ela decidiu participar para que as coisas não ficassem estranhas. Yu, envergonhado, responde que realmente não é necessário, já que modelar de maiô faz parte do trabalho de Nashiko. Quando ele nota a expressão de Azusa vacilar e o constrangimento, ele rapidamente se retrata, admitindo que realmente não sabe nada sobre a etiqueta de sessões de fotos de maiô. De repente, uma rajada de vento leva o chapéu de sol de Nashiko para o mar. Sem hesitar, Azusa mergulha atrás dele e consegue recuperá-lo. Ela dá a todos um sorriso confiante enquanto o segura vitoriosamente. Ao retornar à costa, ela entrega o chapéu a um assistente que a agradece e Yu imediatamente oferece uma toalha a ela. Azusa recusa, optando por se secar naturalmente enquanto declara, orgulhosa, que afinal foi uma boa ideia usar maiô. Yu diz que também usará um na próxima vez que tiverem uma sessão de fotos de maiô. Percebendo o quão animada ela deve ter soado antes, Azusa de repente fica autoconsciente. Nesse momento, um membro da equipe se aproxima e elogia Azusa por sua figura. Quando ele estende a mão para tocar o braço dela, algo se agita em Yu, e ele emite um som para interrompê-los. Com a atenção deles agora nele, Yu anuncia nervosamente que Nashiko está em seu intervalo, e que ele precisa verificar como ela está. O membro da equipe rapidamente se desculpa e se retira, já que isso também significa que ele precisa comprar lanches para a equipe. Enquanto ele sai, Azusa dá um leve tapa no braço de Yu em agradecimento por ter parado o homem. Os dois seguem para onde Nashiko está descansando, embora Yu não consiga se livrar de uma persistente sensação de desconforto. Eles se movem rapidamente por diferentes locais para a sessão, Yu assumindo um papel ativo na filmagem de tudo e ajudando onde quer que fosse necessário. Azusa está sempre por perto, certificando-se de que ele está se dando bem com o resto da equipe. No final do dia, Yu está completamente exausto. Enquanto ele descansa, Azusa toca uma garrafa de água gelada em sua bochecha e a oferece a ele, preocupada que ele possa estar desidratado. Ele toma grandes goles de água enquanto Azusa o observa com carinho, elogiando seu trabalho duro. Percebendo que disse isso tão casualmente, o rosto dela fica vermelho. Para disfarçar o constrangimento, ela diz a ele para terminar a garrafa e se afasta abruptamente. Naquela noite, a equipe celebra um primeiro dia de sessão de fotos bem-sucedido. Todos estão super felizes em Okinawa, curtindo o trabalho e a companhia. Elogiam Azusa por organizar tudo tão bem que a programação está correndo às mil maravilhas. Agradeceriam a você também pela ajuda. De repente, o palco ganha vida com artistas assobiando para chamar a atenção de todos. Música tradicional começa a preencher o ar e os artistas convidam todos para dançar. Eles instruem os homens a fazer o movimento da pedra e as mulheres o do papel. A equipe se anima e decide participar, convencendo Yu e Azusa a dançarem também. Azusa fica nervosa e tenta recusar, com vergonha de dizer que não sabe. Yu a encoraja, e logo começa a dançar no ritmo, embora seus passos estejam totalmente fora do compasso, fazendo-o parecer bobo. Sentindo-se culpada por hesitar enquanto seu júnior é tão corajoso, Azusa engole a timidez e entra na dança. Yu sorri radiante ao vê-la dançando ao seu lado. Logo, a equipe inteira está de pé, se movendo ao som da música. Até Azusa supera o nervosismo inicial e sorri abertamente com todos. Ele não consegue deixar de notar como ela fica linda quando sorri para ele. Mais tarde no hotel, Yu desaba na cama, confuso com seus sentimentos por Azusa. A campainha toca de repente, e ao abrir a porta, ele a encontra ali. Azusa lhe entrega alguns cremes, apontando que ele está com uma queimadura de sol bem feia. Yu olha para a pele e percebe que esqueceu o protetor solar. Azusa o repreende, lembrando que, como fazem RP para uma marca de protetor, ele precisa mostrar ao cliente que realmente o usa. A expressão de Yu cai e Azusa suaviza o tom, explicando que os raios de Elcano são mais fortes que o normal, independente da estação.
reconhecendo a tentativa dela de confortá-lo, Yu sorri e promete passar protetor amanhã. No dia seguinte, a sessão de fotos acontece num campo. Todos da equipe estão animados, já que parece ser mais um dia tranquilo e sem problemas. Azusa nota a intensidade do sol, mas a sessão continua como planejado. Diferente do cenário de praia de ontem, o tema de hoje foca nos pontos turísticos de Okinawa. Eles até visitam um santuário onde pedem para Nashiko tirar a sorte. Após revisar as fotos do santuário, voltam à praia para discutir o resto dos planos. Como é o último dia, todos se agradecem pelo trabalho duro. Azusa anuncia que, com tudo finalizado, a equipe está livre para aproveitar o resto da tarde. O grupo vibra com a notícia, já que finalmente tem tempo para explorar Okinawa. Azusa, no entanto, se sente insegura. Ela quer convidar Yu para passear com ela, mas teme parecer mandona, o que ele prefira passar o tempo livre sozinho. Enquanto isso, Yu se pergunta o que Azusa planeja fazer. Um de seus colegas de equipe, de repente, sugere que todos saiam para passear juntos, em grupo. A ideia pega Yu e Azusa de surpresa, embora o resto da equipe concorde animadamente. Enquanto todos esperam a resposta, Azusa começa a entrar em pânico. Ela já está exausta de socializar ontem e hoje cedo, e não tem certeza se aguenta o resto da tarde. Ainda assim, tenta se convencer de que consegue, já que logo voltarão para casa. Percebendo o desconforto dela, Yu a interrompe antes que possa concordar. Ele diz que prefere usar o tempo livre para preparar ideias para o próximo café colaborativo. Azusa imediatamente se agarra à desculpa para trabalhar, aliviada por evitar mais socialização, e a equipe decide se separar. Quando estão sozinhos, Azusa admite que Yu a salvou de verdade e pergunta qual café ele quer visitar primeiro. Yu rapidamente procura opções no celular, mas há muitas escolhas. Azusa se inclina para ver e facilmente escolhe um lugar para começarem. Eles visitam um café aconchegante com estética tradicional, onde o chá é servido em xícaras de barro. Azusa aproveita a atmosfera relaxante enquanto Yu procura mais cafés para conhecer. A próxima parada é um lugar famoso por seus parfés, e eles ficam impressionados ao ver um grupo de garotas na mesa ao lado pedir um parfait gigante, comparado aos seus de tamanho normal. Ao pôr do sol, eles acabam num café com vista para o mar. Yu começa a esboçar planos para o café Khaled, mas se distrai ao notar Azusa olhando para o oceano com uma expressão tão brilhante e bonita. Na volta para o novo hotel, Yu se sente energizado, feliz por terem passado o último dia pulando de café em café. Ele percebe como os cafés de Okinawa são diferentes dos de Tóquio. Azusa, por sua vez, reflete sobre o quão dedicado Yu é ao seu trabalho. Apesar das longas horas, ele nunca reclamou e até usou o tempo livre para continuar trabalhando. Ela espera que ele tenha conseguido aproveitar a viagem, mesmo que tenha sido principalmente a trabalho. Yu a nota mais quieta e a verifica, fazendo Azusa agradecê-lo rapidamente pelas filmagens de bastidores que precisarão. Ao chegarem ao hotel, são surpreendidos com uma notícia inesperada. A equipe os informa que apenas um quarto foi reservado para eles. Eles tentam esclarecer com a equipe do hotel, mas esta insiste que a reserva foi feita daquela forma. O que ela não sabe é que Minori, que fez a reserva, havia enganosamente reservado um quarto de solteiro com 2 camas, pensando que era a mesma coisa. Azusa verifica se podem reservar um quarto adicional, mas está tudo lotado para a Golden Week. Sem outra escolha, ela decide que terão que aceitar o quarto e descobrir um arranjo adequado depois de se instalarem. Em seguida, Azusa toma um banho e reflete sobre a situação. Mesmo que o quarto tenha camas de solteiro, a ideia de dormir no mesmo espaço a deixa ansiosa. Ela considera brevemente reservar outro hotel, mas percebe que é improvável encontrar um disponível tão tarde num feriado. Ela suspira, pensando em como sempre parece atrair esse tipo de azar. Durante outra viagem de trabalho, ela já teve que dividir um quarto com seu mentor, Kanzaki. Embora estivesse nervosa na época também, Kanzaki aliviou o clima pedindo bolo e cobrando da empresa como compensação pelo erro na reserva. Pensando no que poderia fazer por Yu para deixar as coisas mais confortáveis, ela sai do banheiro e volta para o quarto. Ela nota que Yu não está na sala. Em vez disso, ele está arrumando algumas de suas coisas. Yu informa Azusa que passará a noite num café de mangá próximo para que ela possa ter o quarto só para si. Quando ele está prestes a sair, Azusa o impede, insistindo que essas coisas acontecem e que ela está bem em dividir o quarto com ele. Ela acrescenta que algo parecido já havia acontecido com ela antes. Yu hesita, ainda desconfortável com a ideia. Azusa explica que uma vez teve que dividir um quarto com seu mentor, alguém que ela muito admirava, e que tudo deu certo no final. Ela admite que até se divertiram, mas diz a Yu que ele não precisa se forçar a se divertir. Mesmo assim, Yu insiste que talvez seja melhor ele ir embora. Com a mão já na maçaneta, Azusa aparece de repente ao lado dele, estendendo o celular com um jogo de corrida na tela, enquanto o desafia para uma revanche. Yu a encara momentaneamente atordoado antes que Azusa o provoque por ter medo de perder. Rindo, Yu decide ficar e aceita o desafio, lembrando-a que ela não ganhou uma única rodada da última vez que jogaram. Logo, a sala está cheia de lanches espalhados enquanto os dois jogam rodada após rodada. Azusa tem dificuldade com os controles do celular, como sempre, acusando Yu de trapacear sempre que o carro dele acelera para a linha de chegada. Yu percebe que ela não está usando o turbo e aponta isso, mostrando como usar. Em vez de ficar frustrada, Azusa o agradece, sorrindo enquanto declara que agora, com certeza, vai vencê-lo. O entusiasmo dela faz Yu corar, o que ela confunde com outra queimadura de sol.
Ela o provoca por esquecer o protetor solar de novo, e Yu rapidamente se desculpa para comprar mais bebidas. Na máquina de vendas, Yu respira fundo, tentando entender seus sentimentos. A ideia de Azusa dividindo um quarto com seu mentor deixa uma estranha dor no peito. Ele percebe que sente ciúmes porque Azusa admira alguém. Ao voltar, encontra Azusa dormindo profundamente na cama, segurando o celular com força. Sorrindo suavemente, ele pensa em dormir, mas ela de repente acorda, reclamando que ele demorou demais. Ela insiste que não vai dormir até finalmente vencê-lo. Yu sorri e cede, jogando com ela durante toda a noite. Na manhã seguinte, quase perdem o voo de volta para casa, correndo para o aeroporto com as malas na mão. Apesar de mal ter dormido, Yu se sente revigorado. A viagem lhe deu muitas ideias para o Café Kalad, e mais do que isso, ele realmente se divertiu. Azusa admite que também se divertiu, sorrindo enquanto correm lado a lado. Observando-a sorrir ao seu lado, Yu sente as bochechas esquentarem de novo quando ela o lembra que terão uma agenda cheia esperando assim que voltarem ao escritório. Uma manhã, enquanto Azusa toma café, o noticiário informa que um tufão se aproxima da área e aconselha os moradores a ficarem em casa. Azusa revisa sua carga de trabalho e percebe que, mesmo com o aviso, algumas tarefas só podem ser concluídas no escritório, o que significa que ela terá que arriscar a viagem. Ela hesita, pensando se deveria fazer Yu vir também. Parece injusto pedir a um novato para se deslocar com mau tempo, mas ela precisará dele para a reunião, e o prazo do projeto de RP do protetor solar está se aproximando rapidamente. Seus pensamentos vão para a viagem a Okinawa, e o quanto se divertiu trabalhando com ele. Percebendo-se sorrindo e sonhando acordada, ela balança a cabeça e termina o café, pegando seu equipamento de chuva para se preparar para o trajeto. Ela decide que vai garantir que terminem cedo para que ele possa ir para casa antes que a tempestade piore. No entanto, ao sair, ela esquece o item mais importante de todos, o guarda-chuva. Ao chegar ao escritório vazio, ela se surpreende ao não encontrar mais ninguém. Mas então, Yu a cumprimenta por trás. Assustada, Azusa se vira e rapidamente esconde o nervosismo, instruindo-o a trabalhar rápido para não serem pegos pelo pior do tufão. Enquanto os dois se acomodam para trabalhar, Azusa nota como o escritório parece diferente quando são só os dois. O silêncio entre eles é confortável, mas a deixa estranhamente autoconsciente. Ela diz a si mesma que já deveria estar acostumada à presença de Yu, especialmente depois da viagem a Okinawa, já que tiveram que dividir um quarto de hotel. Ela afasta os pensamentos e foca nas tarefas, sem perceber que Yu, ocasionalmente, a observa enquanto ela toma goles da caneca de gato que ele lhe deu. Quando finalmente terminam o que precisam para a reunião, Yu olha pela janela e franze a testa. A chuva já se intensificou. Azusa suspira, admitindo que esperava terminar antes que começasse a chover forte. Ela então se preocupa em voz alta que os sapatos de Yu possam ficar encharcados. Yu admite que não são à prova d'água. Notando as botas de chuva fofas dela, ele as elogia sem pensar. O rosto de Azusa fica vermelho, e ela disfarça o constrangimento, repreendendo-o para comprar botas de chuva de negócios adequadas da próxima vez, para que ele possa estar mais preparado. Yu se desculpa e eles descem para sair do prédio. Lá fora, a chuva castiga o pavimento com força. Azusa murmura que esqueceu o guarda-chuva, repreendendo-se por ter provocado Yu antes, quando ela mesma não estava nem um pouco mais preparada. Sem hesitar, Yu insiste que ela use o guarda-chuva dele. Antes que ela possa recusar, ele explica que tem um reserva dobrável na bolsa. Relutantemente, ela aceita. Eles saem para a tempestade juntos. Os ventos chicoteiam ao redor deles, empurrando os guarda-chuvas em todas as direções. Azusa se sai melhor, já que Yu lhe deu o guarda-chuva mais resistente, mas quando ela olha para trás, o vê lutando com seu guarda-chuva menor, que se dobra sob a pressão. Azusa insiste que Yu use o guarda-chuva mais resistente enquanto ela pega o menor, mas Yu recusa teimosamente e segue em frente, mesmo com o guarda-chuva dobrando-se sobre ele. Azusa se aproxima, estendendo o guarda-chuva para cobrir os dois, dizendo que causaria problemas para os clientes se ele chegasse encharcado à reunião. Yu sorri para a gentileza dela e se oferece para segurar o guarda-chuva para os dois, acidentalmente pegando a mão dela no processo, o que deixa Azusa nervosa. Enquanto eles caminham pela chuva juntos, Azusa nota que Yu ainda posiciona o guarda-chuva para protegê-la mais do que a si mesmo, deixando seu ombro encharcar na chuva. De perto, ela não consegue deixar de perceber o quanto ele é mais alto, já que é a primeira vez que precisam ficar tão próximos. Ao chegarem ao escritório do cliente, os clientes se desculpam por tê-los chamado durante uma tempestade tão forte. Azusa permanece composta e os agradece por arranjarem tempo para a reunião. Ela apresenta com entusiasmo as amostras de mercadorias para o próximo café colaborativo e deixa Yu discutir os itens em detalhes. Além dos produtos, Yu explica o menu do café e como planejam incorporar as últimas pistas de corrida que serão lançadas na próxima atualização. Azusa o observa atentamente e nota como ele lida bem com tudo, como de costume. Ela se repreende silenciosamente por ter esquecido o guarda-chuva e por precisar depender dele. Determinada a compensá-lo, ela decide terminar o trabalho cedo para que ele possa ir para casa antes do previsto. Após a reunião, eles correm de volta para o escritório, Azusa com o guarda-chuva que acabara de comprar. Apesar de terem guarda-chuvas, ambos acabam encharcados. Azusa imediatamente joga uma toalha sobre a cabeça dele e começa a secar seu cabelo. Ambos sorriem enquanto ela o mima, e Azusa se lembra do gato de sua família ao fazer isso. Eles voltam para o andar deles, e ela então o manda pendurar a jaqueta para secar. E Yu se oferece para pegar um café para ela. Enquanto ele sai, Azusa nota que ele simplesmente jogou a jaqueta sobre a mesa e se preocupa que ela amasse se ficar assim. Ela a pega, surpresa com o tamanho, e se pergunta como as pessoas deveriam pendurar algo tão grande corretamente.
Quando Yu volta com o café, ele encontra a Azusa vestindo e brincando com o casaco dele. Ele não a interrompe, achando a cena adorável em silêncio, por causa de como o casaco fica grande nela. Ela eventualmente percebe que foi pega, e seu rosto fica vermelho de vergonha. Para parecer profissional, ela tenta disfarçar, apenas agradecendo pelo café e nem mencionando o que estava fazendo. Com o passar das horas, Azusa comenta que a tempestade pode estar chegando a Kanto mais cedo do que o esperado. Ela morde seu sanduíche enquanto flagra Yu pensativo, observando a chuva da janela deles. Ela provoca que ele pode estar realmente animado com o tufão. Yu admite que está um pouco inquieto por causa da tempestade, e Azusa lhe diz que ele vai parar de se sentir assim quando trabalhar por mais tempo. Agora, ele ainda é só um garoto. Yu aproveita um momento para provocá-la, perguntando se isso significa que ela também é uma criança, já que estava brincando com o terno dele. Azusa engasga com o sanduíche e insiste que há simplesmente momentos em que ela quer ser infantil. Um clarão de relâmpago e um forte estrondo de trovão fazem Azusa estremecer, e ela rapidamente se afasta da janela para uma área do escritório onde não consegue ver o relâmpago. Yu percebe que ela pode ter medo de raios e trovões e a tranquiliza, dizendo que o raio provavelmente atingiria um para-raios, já que estão no distrito comercial. A Azusa tenta se acalmar, mas outro estrondo de trovão ainda a deixa inquieta, apesar de não ver mais o relâmpago. Para distraí-la, Yu sugere que joguem um jogo de palavras. Ela concorda, e quando Yu rapidamente erra, ela começa a rir. Quando ela se acalma, Yu aponta que o relâmpago já passou, e Azusa se sente calma e determinada o suficiente para terminar o trabalho. À medida que o dia chega ao fim, a chuva começa a aumentar novamente. Ela aconselha Yu a ir para casa cedo antes que os trens parem de funcionar. Yu se hesita, percebendo que Azusa planeja ficar. Ela admite que sim, já que ainda há tarefas que só pode fazer no escritório e quer terminá-las agora, pois trabalhará de casa amanhã. Em vez de ir embora, Yu se oferece para ajudar para que ela possa ir para casa mais cedo. Tocada pela consideração dele, Azusa pede que ele pegue alguns documentos no departamento de vendas enquanto ela participa de uma reunião online. Ela diz para ele apenas deixar os papéis na mesa dela depois e ir direto para casa. Enquanto ela se move para outra sala para a reunião, não consegue deixar de pensar em como Yu é gentil. Lá no departamento de vendas, Yu encontra Tsukahara, um veterano de sua escola. Vendo-o ali, Tsukahara decide puxar conversa com Yu. Tsukahara reclama de todos os seus prazos de hoje e pergunta a Yu se ele pode lhe dar algumas de suas tarefas para que ele possa ir para casa mais cedo. Enquanto isso, Azusa termina a reunião e nota como já é tarde. O vento lá fora soa muito mais forte agora, e ela se pergunta se os trens ainda estão funcionando. Ao voltar para sua mesa, ela se surpreende ao encontrar Yu ainda lá. Embora queira perguntar por que ele não foi embora, ela em vez disso diz para ele que deveriam se apressar e ir para pegar um trem. Mas Yu diz que ela deveria ir na frente, já que um veterano pediu sua ajuda, então ele planeja ficar até mais tarde. A paciência de Azusa se esgota, ela vai furiosa ao departamento de vendas e confronta Tsugahara, dizendo para ele não jogar o trabalho dele em Yu. Tsugahara insiste que foi apenas um pedido e que ele não forçou Yu a fazer nada, mas Azusa rebate que ele usou sua senioridade para fazer Yu obedecer, explicando que pedir ajuda a um júnior é praticamente uma ordem que eles não podem recusar. Ela acusa Tsugahara de se aproveitar disso. Azusa diz firmemente a Tsukahara que não tolerará seu júnior trabalhando horas extras com um tempo tão ruim, e o manda fazer o próprio trabalho. Com isso, ela sai furiosa do departamento. Tsukahara pede desculpas rápidas a Yu, que sorri e o agradece antes de correr atrás de Azusa. Yu a alcança e Azusa diz para ele simplesmente dizer não a trabalho extra da próxima vez. Antes de saírem, eles verificam se os trens ainda estão funcionando. Assim que Yu confirma, Azusa tenta liderar o caminho para a estação, mas quase é levada pelo vento, ela rapidamente recua para a segurança do prédio e os dois olham para fora, imaginando como conseguirão sair vivos dali. Azusa sugere que já que a chuva está tão forte e eles vão se molhar de qualquer jeito, deveriam simplesmente correr. Yu, no entanto, sugere que compartilhem um guarda-chuva. Ele insiste que é mais seguro do que correr, argumentando que pelo menos terão alguma cobertura se algo voar em direção a eles. Tentando convencê-la, ele acrescenta que, em momentos como este, ser homem pode ser útil, já que ele é forte o suficiente para não ser levado pelo vento e pode manter o guarda-chuva firme para os dois. Ele percebe que suas palavras soam estranhas e enfatiza que realmente quis dizer apenas força e nada mais. Azusa se vê concordando, e assim como antes, ela acaba andando muito perto de Yu. As palavras dele a fazem perceber que, mesmo sendo seu júnior, ele ainda é um homem, e esse pensamento a deixa nervosa. Ao mesmo tempo, ela não consegue deixar de notar o quão confiável ele é, mesmo fora do trabalho. Yu olha para ver se ela está bem, e admite que o guarda-chuva não está ajudando muito. Azusa insiste que está ajudando sim. Ela então admite que a razão pela qual queria correr antes era porque estava com medo de perder o trem. Chiari dá a honestidade dela antes de se desculpar rapidamente. De repente, uma forte rajada de vento quase arranca o guarda-chuva da mão de Yu. Ele o inclina mais perto de Azusa para evitar que ela se molhe. Azusa começa a protestar, mas Yu sugere que ela se aproxime para que ele possa protegê-los melhor. Nervosa, ela se aproxima até ficarem lado a lado sob o guarda-chuva, caminhando juntos pela tempestade. Azusa pergunta se Yu ainda consegue andar direito e ele diz que está bem, o que a faz sorrir. Por sorte, ambos conseguem pegar o trem e se surpreendem ao descobrir que pegam a mesma linha para casa.
Azusa geralmente sai do trabalho mais tarde que Yu, então ele nunca teve a chance de ir com ela antes. Eles conversam educadamente para preencher o silêncio constrangedor e logo o trem para na estação de Azusa. Antes de ela sair, Yu entrega seu guarda-chuva, que é mais resistente, e menciona que mora perto de sua própria parada. Azusa sorri e aceita o guarda-chuva, entregando-lhe também um pequeno pacote antes de descer do trem. Ela o agradece pelo trabalho daquele dia e o observa fazer uma reverência educada, pouco antes de o trem começar a se mover novamente. Ao chegar em casa, Azusa pendura o guarda-chuva de Yu ao lado do dela, ajustando-o para que fiquem próximos. Ela sente um alívio silencioso por saber que não terá que enfrentar a tempestade amanhã, embora parte dela não tenha certeza de como enfrentará Yu também. Enquanto isso, Yu chega em casa e começa a secar o cabelo com a toalha que Azusa lhe dera. Enquanto faz isso, ele se pergunta se deveria comprar um amaciante cheiroso para lavá-la. Azusa ensaia suas falas a caminho do trabalho, planejando convidar Yu para beber algo como agradecimento por ter emprestado o guarda-chuva. Mas ao se aproximar de seu departamento, ela vê Yu conversando com Miho, que ela nunca havia conhecido antes. Ela diminui o passo e escuta a conversa deles, um estranho sentimento de ciúme agitando-se dentro dela. No momento em que percebe, ela o afasta e diz a si mesma que deveria estar feliz por Yu. Mentalmente ela o incentiva. Enquanto escuta mais, ela os ouve falando sobre fogos de artifício. Assumindo que o evento está para acontecer, ela decide adiar o convite a Yu para beber e começa a se afastar. No entanto, ela congela ao ouvir Akemi e Minori se intrometerem de repente na conversa, perguntando se podem se juntar a Yu e Miho para assistir aos fogos. A irritação cresce nela, pois acha rude que seus colegas de trabalho interrompam a conversa de Yu, apenas para se convidarem. Quanto mais ela escuta, mais sente que Akemi e Minori estão ultrapassando os limites. Vendo Yu e Miho lutarem educadamente para recusar seus superiores, Azusa finalmente decide intervir. Ela se aproxima e anuncia que também se juntará a eles. Sua declaração inesperada faz Akemi e Minori recuarem instantaneamente, desculpando-se nervosamente e deixando o grupo sozinho. Azusa fica secretamente aliviada que sua reputação de superior inatingível ainda funciona a seu favor. Voltando-se para Yu e Miho, ela rapidamente esclarece que não planeja realmente se juntar a eles e que Yu deveria aproveitar o festival com Miho. Ao ver suas expressões confusas, ela percebe que talvez tenha interpretado mal a situação. Talvez eles quisessem ir com seus superiores, afinal. Mas antes que ela possa se corrigir, Yu e Miho a convidam para se juntar a eles para assistir aos fogos. Os três vão para a sala de descanso para conversar. Miho se apresenta como uma nova contratada do Departamento de Relações Públicas. Azusa também se apresenta, e Miho diz alegremente que parece que já se conhecem, pois ouviu muito sobre Azusa. Constrangido, Yu tenta mudar de assunto, sugerindo que finalizem os planos do festival para que Azusa possa voltar ao trabalho. Miho pega o celular e mostra a Azusa que ganhou ingressos com assento para o Festival de Fogos, explicando que todos os 6 novos contratados planejam ir juntos. Azusa empalidece com a ideia, pois significa que terá que interagir com 6 de seus juniores, o que soa dolorosamente estranho para ela como superior. Ela tenta recusar educadamente e sugere que todos se divirtam sem ela. Mas Miho insiste que ela se junte, pois sempre quis conversar com ela. Yu tenta sutilmente ajudar Azusa a sair da situação, mas Miho não pega suas dicas, deixando Azusa presa em um convite que não sabe como recusar. Naquela noite, Azusa pensa sobre o próximo festival e o que deveria vestir. Ela sabe que a maioria das pessoas usa yukatas, mas não tem ideia do que fica bom. Então ela se lembra que sua mãe havia comprado um para ela anos atrás que ela nunca chegou a usar. Ela liga para a mãe, cuja voz alegre imediatamente preenche seus ouvidos. Elas trocam algumas palavras antes de Azusa mencionar o yukata. Sua mãe fica animada e assume que Azusa precisa dele para um encontro. Constrangida, Azusa a corrige rapidamente, explicando que só vai com colegas de trabalho do escritório. Sua mãe lhe envia uma foto do yukata, e Azusa empalidece ao vê-lo, pois é excessivamente infantil. Ela decide não usá-lo, mas a mãe insiste em enviar-lhe alguns acessórios e até um pouco de dinheiro para que ela possa comprar um novo. Azusa tenta argumentar que pode comprar o seu próprio, o que faz a mãe rir, percebendo que Azusa provavelmente tem muito dinheiro guardado, já que tudo o que faz é trabalhar e ficar em casa jogando. Na loja de yukatas, Azusa se sente sobrecarregada pela enorme quantidade de opções. A vendedora se aproxima e oferece ajuda, mas Azusa recusa rigidamente. A mulher se afasta educadamente e Azusa se desculpa silenciosamente em sua mente, sabendo que ela estava apenas fazendo seu trabalho. Enquanto ela navega, ela avista um padrão de yukata com tartarugas, e por um momento pensa em Yu. Ela rapidamente afasta o pensamento e decide comprar o yukata exposto no manequim. De volta em casa, ela assiste a vídeos tutoriais e tenta vestir o yukata sozinha, mas não importa quantas vezes ela o ajusta, ainda parece errado. Depois de quase uma hora, ela admite a derrota e percebe que precisará de ajuda. No dia seguinte, no trabalho, Azusa discretamente vai ao departamento de relações públicas e sinaliza a Miho que quer conversar. Miho inicialmente assume que Azusa planeja desistir de se juntar ao grupo, mas Azusa a surpreende dizendo que planeja usar um yukata. Os olhos de Miho se iluminam, pois ela também queria usar um, mas tinha medo de se destacar. Saber que Azusa usará um lhe dá confiança para fazer o mesmo. Percebendo que se empolgou, Miho se controla e deixa Azusa continuar.
Azusa pergunta como Miho planeja usar o dela, e Miho explica que alguns salões oferecem serviços de vestimenta com hora marcada, embora ela esteja apenas planejando seguir tutoriais em vídeo. Enquanto Miho continua a tagarelar animadamente, Azusa decide que seria mais seguro agendar um salão para ajudá-la com o yukata. Após a conversa, Miho avista Yu no corredor. Com um sorriso provocador, ela diz a ele para esperar para ver Azusa de yukata. Yu imediatamente fica vermelho enquanto Miho canta e sai pulando. No dia do festival, todos os novos contratados se reúnem perto da estação. Muitos deles estão ansiosos para finalmente conhecer Azusa, tendo ouvido rumores no escritório sobre o quão supostamente intimidante ela é. Yu tenta defendê-la, explicando que, embora seja rigorosa, ela também é gentil e trabalhadora. Seus amigos apenas dizem que é provavelmente a gentileza de Yu que revela seu lado mais suave. Antes que Yu possa argumentar mais, Miho avista Azusa primeiro e a chama. Yu levanta os olhos e congela ao vê-la usando um yukata amarelo claro que lhe cai perfeitamente. Miho, mais composta, corre para elogiá-la, e Azusa educadamente retribui o elogio, sabendo que Miho havia conseguido vestir seu próprio yukata. Azusa então cumprimenta o resto do grupo, dizendo-lhes para aproveitarem a noite mesmo com ela por perto. O grupo retribui o cumprimento ansiosamente, aliviado ao descobrir que ela não é tão assustadora quanto imaginavam. Yu tenta apresentar a todos, mas acaba gaguejando, e os outros assumem enquanto o provocam por ser tímido. Azusa simplesmente sorri com a energia deles. Enquanto se dirigem ao recinto do festival, Miho sugere comprar lanches, já que ainda há tempo antes dos fogos. Com tantas barracas por perto, o grupo decide se dividir em dois. Azusa se junta à equipe de Yu e Miho. Ela se sente um pouco culpada por ser cuidada, mas decide ir com eles, já que está perdida nesse ambiente. Quando Yu pergunta o que ela quer comer, ela admite que está com desejo de macarrão frio. Yu e Miho começam a sugerir outras comidas de festival, listando lanches japoneses populares. Azusa concorda em ir com as escolhas deles, feliz em experimentar algo novo, e entrega-lhe sua carteira para pagar. Yu e Miho recusam a princípio, mas ela insiste, argumentando que as barracas de festival podem ser caras. Eles cedem, e Azusa sorri triunfante enquanto eles vão comprar comida. Voltam com takoyaki recém-feitos. Miho sugere comê-los enquanto ainda estão quentes, e ela e Yu colocam os pedaços fumegantes na boca, resfriando-os habilmente enquanto mastigam. Azusa tenta seguir o exemplo deles, mas o takoyaki queima sua boca. Eles rapidamente compram uma raspadinha para Azusa, e a doçura fresca acalma instantaneamente sua língua queimada. Yu se desculpa por incentivá-la a comer enquanto o takoyaki ainda estava quente. Os três acabam parados em um canto desfrutando da comida enquanto o festival pulsa ao redor deles. Yu se pergunta em voz alta por que a comida de festival sempre tem um gosto melhor do que a comida normal. Ele diz que muitas vezes come yakisoba em casa, mas de alguma forma os dos festivais sempre têm um sabor especial. Miho brinca que é provavelmente porque ele os compara a yakisoba instantâneo. Ela se vira para Azusa e revela que Yu passou a maior parte de seu período de treinamento com um orçamento apertado porque continuava comprando kits de modelos de plástico. Azusa diz a ela que já sabe. Ela observa Yu e Miho continuarem a trocar brincadeiras, e pela primeira vez, ela nota o quão relaxado Yu parece. É diferente ver um lado dele que não aparece no trabalho. Depois de terminarem a comida, eles avistam uma barraca de tiro ao alvo e decidem tentar a sorte. Azusa diz que apenas assistirá, mas Miho e Yu insistem em ganhar um prêmio para ela. Seus olhos se voltam para uma pequena pelúcia de tartaruga, sentada na prateleira. De pé atrás deles, Azusa os observa tentar ganhar a pelúcia. Por um momento, ela se sente tocada pela gentileza de ambos. Mas uma pontada de culpa se instala em seu peito. Ela se preocupa que eles possam estar apenas agradando-a por ela ser a superior deles. Seus pés se movem antes que ela possa pensar, e ela se afasta silenciosamente, decidindo que os encontrará mais tarde no local dos fogos e fingirá que se perdeu. Enquanto ela vagueia, a tira de sua sandália de repente arrebenta. Ela olha ao redor e percebe que se desviou para uma parte da cidade que não reconhece. Pegando o telefone, ela geme ao perceber que esqueceu de carregá-lo. Ela se senta em um banco próximo, observando grupos de amigos passarem rindo. Ela diz a si mesma que está acostumada a ficar sozinha, sempre esteve desde a escola. Mas, por alguma razão, a ideia de perder os fogos com Yu faz seu peito doer de uma forma que ela não consegue explicar. Seus pensamentos são interrompidos quando Miho a encontra. Ela nota a sandália quebrada e o telefone descarregado e imediatamente liga para Yu para dizer que encontrou Azusa. Virando-se, ela sorri gentilmente e diz que Yu está realmente preocupado com ela. Azusa se desculpa por estragar a noite, mas Miho dispensa. Ela diz que é realmente bom ter a chance de conversar com ela. Azusa parece intrigada, sem saber por que alguém ficaria feliz com isso. Miho explica que Yu fala sobre ela o tempo todo. Miho admite que também ouviu os rumores de outros departamentos sobre Azusa ser assustadora e excessivamente rigorosa. Mas sabendo que Yu não é do tipo que mente ou exagera. Azusa cora levemente, murmurando para Miho parar de bajulá-la. Miho apenas sorri gentilmente, vendo um lado mais suave de sua superiora. Antes que pudessem dizer mais, a voz de Yu chama à distância. Ambos olham para cima para vê-lo, a preocupação estampada em seu rosto. Ele parece prestes a repreendê-los, mas Miho rapidamente o tranquiliza, dizendo que Azusa está bem e que eles deveriam se apressar antes que os fogos comecem. Azusa diz a eles para irem em frente, já que sua sandália quebrou. Yu está procurando uma solução no telefone. Ele pega uma moeda da carteira dela e, usando seu lenço e a moeda, consegue consertar a tira, o suficiente para andar. Azusa e Miho ficam impressionadas com o quão engenhosa a solução é.
Azusa testa e sorri quando aguenta. Eles começam a se apressar em direção ao local de observação, mas Miho vai na frente pegando a mão de Azusa para puxá-la. Yu a repreende por ir rápido demais e luta para acompanhar. Vendo isso, Azusa estende a mão e pega a de Yu, pedindo para ele não se separar. Ele sente o rosto esquentar quando as mãos dele se tocam. Quando finalmente chegam à área paga para portadores de ingressos, Miho corre para comprar bebidas. Azusa de repente percebe que ainda está segurando a mão de Yu e rapidamente a solta. Yu se desculpa por ter sido ríspido com ela antes, por preocupação. Antes que qualquer um deles possa dizer mais, o primeiro fogo de artifício ilumina o céu. Ambos olham para o céu, maravilhados com a beleza dos fogos de artifício de onde estão. Azusa olha para as luzes deslumbrantes e se pergunta silenciosamente como seria o relacionamento deles se não fossem Superior e Júnior. Um dia, enquanto Yu fotocopia documentos, ele vê a Azusa através das portas de vidro de uma das salas de reunião. Ela tenta dizer a ele para pegar o telefone dela na mesa, mas seus gestos apenas confundem Yu. Como ele estava demorando demais, ela finalmente perde a paciência e abre a porta da sala de reunião para gritar com ele para pegar o telefone dela. Depois de entregar o telefone, Yu senta na sala de descanso, parecendo um pouco desanimado. Miho percebe e brinca que Azusa deve ter ficado brava com ele. Yu admite que é parte da razão pela qual ele está triste. Ele também menciona que Azusa tem gafes de dialeto quando está nervosa, o que deixa Miho confusa. Yu percebe a hora e decide voltar ao trabalho. Miho permanece imóvel, perguntando-se se já ouviu Azusa falar com um dialeto. Durante o trabalho, Yu continua suspirando devido aos toques incessantes de seu telefone. Azusa finalmente chama a atenção dele, e ele explica que seus pais têm mandado mensagens sem parar, mesmo depois de ele ter mencionado que não pode responder durante o horário de trabalho. Ela o chama de criança por se preocupar com os pais o contatando, mas rapidamente se arrepende de suas palavras ao notar que saíram duras. Pelo canto do olho, ela nota que uma das mensagens diz Yu-chan, e decide usá-lo para provocá-lo, para seu horror. Depois de provocá-lo, ela diz que ele deveria visitar os pais, e descobre que eles moram em uma cidade muito perto de onde trabalham. Yu compartilha que, embora seja bom tê-los por perto, eles frequentemente aparecem para incomodá-lo e o importunar para que ele cuide melhor de si mesmo. Azusa finge pensar cuidadosamente em suas palavras antes de usar seu apelido novamente de forma provocadora. Mais tarde naquela noite, Azusa olha para sua geladeira vazia e percebe que não tem nada para se gabar, porque suas próprias condições de vida não são exatamente ideais e que seus pais ficariam preocupados se soubessem. Não vendo nada interessante para comer, ela decide que é hora de fazer algumas compras. Ela passa por um distrito comercial bastante grande e fica animada ao ver todas as ótimas opções de comida que eles têm. Ela lembra a si mesma que o benefício de morar sozinha significa que ela pode comer o que quiser a qualquer hora. Ela então nota uma loja com promoção limitada de marmitas e decide que é o lugar perfeito para procurar o jantar. Ela examina a seleção de marmitas, animada para experimentar os itens, até que ouve a voz de Yu. Surpresa ao vê-lo, ela pergunta por que ele não visitou a família quando disse que o faria, e ele explica que seus pais tinham saído de férias. Ele então diz a Azusa que está surpreso por ela fazer compras no mesmo distrito que ele. Azusa luta para encontrar uma resposta, já que ela só entrou no supermercado para comprar um bento. Ela se preocupa que Yu descubra que ela quase nunca cozinha. Ela então ouve um casal conversando sobre planos para o jantar e o que a mulher deveria cozinhar quando chegassem em casa. Azusa se sente um pouco culpada e então percebe que Yu até parece um pouco com ciúmes do casal. No entanto, Yu está realmente preocupado porque se pergunta se ele e Azusa parecem um casal fazendo compras juntos. O pensamento o faz corar. Azusa então diz a Yu que é admirável que ele cozinhe e se pergunta em voz alta se Yu deseja ter uma namorada que cozinhe para ele. Por alguma razão, ela teme a resposta dele, mas Yu a surpreende admitindo que preferiria ter uma namorada com quem pudesse cozinhar ou que praticasse cozinhar para ele, já que ele acha o gesto cativante. Azusa se sente aliviada, mas então admite apressadamente que veio à loja para comprar vegetais, escondendo o fato de que queria aproveitar a promoção de bento. Yu decide sugerir alguns vegetais para comprar, já que estão em promoção, enquanto Azusa disfarça sua tristeza por não comprar o bento que queria. Um dia no trabalho, Yu informa a Azusa que terminou a reunião. Azusa levanta os olhos da mesa e se desculpa por deixá-lo fazer a reunião sozinho. Yu acha que está tudo bem, já que a reunião correu bem. Eles conseguiram decidir a maioria das coisas necessárias para o funcionamento do café colaborativo, como o menu e a configuração. No meio da frase, ele nota que a mão de Azusa está enfaixada e pergunta o que aconteceu. Azusa diz a ele que são apenas cortes de papel. No entanto, Yu está desconfiado porque há muitos cortes. Antes que ele possa questioná-la mais, o telefone de Azusa toca e ela percebe que é sua mãe, Sakura. Ela fica irritada, mas rapidamente se lembra de suas palavras para Yu, então decide atender e entrega a Yu sua caneta, pedindo para ele consertá-la. Enquanto ela atende o telefone e sai da sala para ter privacidade, Yu se pergunta o que exatamente ele precisa consertar. Sakura diz a ela que tem tentado entrar em contato há séculos antes de expressar sua empolgação com o bebê recém-nascido da vizinha. Sakura começa a tagarelar sobre vários tópicos aleatórios, fazendo Azusa se sentir irritada e lembrando Sakura com raiva, para não ligar durante os dias de trabalho. Sakura se desculpa e então vai direto ao ponto da ligação. Ela pergunta a Azusa se ela está saindo com alguém porque achou estranho que a Azusa tivesse pedido uma foto do Yukata outro dia. No entanto, ela diz a Azusa que se ela não estiver namorando, tudo bem também. Quando Sakura diz que casamentos arranjados são uma opção, ela declara com raiva que já tem um namorado e desliga sem explicar.
Ela então nota Yu por perto, parecendo chocado com sua declaração de ter um namorado. Ele explica que ficou confuso com as instruções dela antes, já que a caneta parece bem. Azusa percebe que deixou o dialeto escapar e usou uma palavra diferente para significar outra coisa. Ela empalidece e explica que em seu dialeto significa guardar um item. Yu a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e que ele às vezes estuda o dialeto dela, fazendo Azusa perceber que ela pode ter usado muito seu dialeto no escritório. Ela se preocupa que possa ter parecido rude para muitas pessoas, quando trabalhou tanto para falar em japonês padrão. Yu tenta tranquilizá-la de que não é o caso, fazendo Azusa olhar feio para ele, tentando fazê-lo admitir a verdade. Ele se desculpa e admite que aconteceu algumas vezes. Azusa diz a ele que contará com ele para avisá-la se ele não entender algo. Ela passa por ele, e a única coisa em que Yu está pensando é que tipo de pessoa a Azusa deve estar namorando. Azusa percebe Sakura ligando novamente e atende o telefone. Ela entra em pânico quando Sakura admite que está realmente do lado de fora de sua casa, esperando que possam comer em algum lugar juntos com o namorado dela. Azusa fica em branco, fazendo Yu se preocupar. Depois de desligar, Azusa explica que Sakura está em sua casa e espera conhecer seu namorado no jantar. Yu diz que é ótimo, mas Azusa explica culpada que ela realmente não tem um namorado. Yu se sente aliviado, mas rapidamente se repreende por sentir isso em relação à sua superiora. Azusa então menciona que está preocupada que Sakura tente arranjá-la com um estranho assim que souber que Azusa não tem namorado. Preocupado que isso possa realmente acontecer, Yu decide se voluntariar para ser seu namorado de mentira. Depois do trabalho, Yu e Azusa ficam para elaborar a história deles como um casal. Eles decidem que deveriam pelo menos mencionar que são colegas de trabalho, mas Azusa não sabe em que outros detalhes deveriam trabalhar. Quando Yu sugere que eles deveriam definir a duração do relacionamento, Azusa declara que deveriam apenas dizer uma semana. Mas o Yu acha que é muito recente. Azusa admite que não entende muito de namoro. Nervoso, Yu sugere que digam que estão juntos há 4 meses, já que foi há 4 meses que se encontraram. Yu então admite que não sabe muito sobre ela, e seria útil se ela contasse um pouco sobre si para que ele possa responder às perguntas da Seiko. Ele sente que pode ter exagerado, mas Azusa admite que gosta de jogos. Yu compartilha que também gosta de jogos e começou a jogar Final Fantasy há pouco tempo. Azusa menciona que está jogando o mesmo jogo e vive se distraindo com as missões secundárias. Ela sorri facilmente, feliz por saber que tem um hobby em comum. Até Yu fica animado por compartilharem algo em comum. Ela se sente confiante de que conseguirão passar pelo jantar e vai para o restaurante. Lá, Yu se preocupa com a aparência e Azusa diz que ele está bem e não deveria se preocupar com os pequenos detalhes. Sakura chega e Yu se surpreende com a aparência jovem dela, inicialmente não acreditando que a garota à sua frente fosse a Sakura. Ele se apresenta e Sakura diz o quanto está animada em conhecê-lo, pois Azusa nunca lhe apresentou um namorado. Logo se acomodam para o jantar e Sakura compartilha muitas histórias embaraçosas sobre Azusa, para o desespero dela. Sakura de repente pergunta o que Yu mais gosta em Azusa. Azusa empalidece e se preocupa que Yu não consiga responder, mas uma ligação inesperada interrompe seus pensamentos. Ela se desculpa, pois é uma ligação de cliente, e sai para falar em uma área mais tranquila. Sakura logo pergunta a Yu sobre o relacionamento deles, chegando a perguntar se já tem um bebê escondido. Depois que Yu nega, dizendo que ainda não estão nessa fase, Sakura explica suas preocupações com a Azusa, pois ela tende a ser mal interpretada devido à sua natureza introvertida. Ela conta a Yu sobre a vez em que Azusa foi eleita representante de turma no ensino fundamental, mas teve dificuldades. Durante o ensaio para o festival da escola, uma colega se machucou, e em pânico, Azusa mandou todos se acalmarem. Foi interpretado da forma errada, e os colegas acabaram com medo dela. Ela explica que Azusa é extremamente gentil, que arriscou ser odiada para proteger uma colega. Ela está ciente de que está falando da perspectiva de uma mãe, mas realmente não consegue evitar. Ela acrescenta que Azusa deveria ser mais organizada, na esperança de que Yu não acabe a odiando. Yu acidentalmente chama Azusa de sua superiora e admite que nunca poderá odiá-la. Ele admite que as palavras dela podem ser duras e que as pessoas a consideram assustadora, mas Azusa sempre tem boas intenções, especialmente para garantir que ele faça o trabalho perfeitamente, corrigindo-o se notar erros. Sakura fica feliz em saber que ele pensa tão bem de sua filha. Yu começa a contar a Sakura algumas histórias do escritório. Azusa se mantém escondida enquanto ouve, grata por Yu ter dito palavras tão gentis sobre ela. Após o jantar, enquanto Azusa tenta chamar um táxi para ela e a mãe, Sakura agradece a Yu por ter entrado na brincadeira da filha. Ela admite que percebeu que Yu não era realmente o namorado dela, pois o pegou se referindo a Azusa como sua superiora, mas está grata por Yu estar ao lado dela. Quando ela descobre que Azusa usa dialeto ao falar com Yu, seu coração se enche de alegria. Azusa informa Sakura que conseguiu um táxi e ela diz uma última coisa a Yu antes de ir com a filha. No dia seguinte, Yu é convidado por Azusa como agradecimento. Quando Azusa recebe seu prato, ela nota que vem com uma salada de acompanhamento com tomates. Ela olha para ele um pouco triste, murmurando que não consegue cortá-lo. Ele percebe que ela quis dizer que não consegue comê-lo porque não gosta, e pergunta se ele pode ficar com ele. Quando Azusa pergunta se ele gosta de tomate, ele explica que é algo normal para ele, mas ele já entende bem o sotaque dela. Agora que pegou a dica, ela não gosta? Azusa percebe que Yu estudou o sotaque dela e pergunta a Yu sobre o que ele conversou com Sakura.
Yu tem dificuldade em dar uma resposta, pois Sakura havia mencionado que Azusa confia e se sente à vontade com ele, já que o sotaque dela se divide com ele. Em vez de contar a ela, ele sorri e diz que é um segredo, o que irrita Azusa. Na noite anterior à abertura do café, Yu mostra orgulhosamente a Azusa uma das exposições que ele encomendou. É uma maquete de um dos veículos do jogo. Azusa o elogia e verifica mais itens na lista. Ela nota que a mercadoria ainda não chegou, e Yu a informa que está programado para chegar logo pela manhã do dia seguinte. Ela se preocupa um pouco, mas decide deixar isso de lado por enquanto. Sua atenção então se volta para os pôsteres e os figurinos. A Azusa imediatamente adora os figurinos, e começa a se perguntar se Yu gosta de garotas que usam esse tipo de roupa de empregada. Yu a nota encarando, então Azusa disfarça seus pensamentos dizendo que está ansiosa pelo dia seguinte. Na manhã seguinte, Miho encontra Azusa prestes a sair do escritório. Elas se cumprimentam e Miho descobre que Azusa está prestes a ir ver o café. Ela nota que Azusa parece animada, o que deixa Azusa envergonhada. Miho pergunta se pode ir junto, garantindo que pode usar o dia de campo como conteúdo para o boletim informativo da empresa. No caminho para o café, Azusa informa Miho sobre o que Yu tem trabalhado. Ela parece orgulhosa de Yu, e Miho é rápida em apontar isso. Azusa tenta disfarçar sua empolgação novamente, dizendo que quer ver os frutos do trabalho árduo de Yu. Miho diz a ela que Yu tem muita sorte de ter uma mentora como ela, e que Yu tem transbordado de felicidade nos últimos dias. Com o café já à vista, ela nota que já há uma longa fila esperando para entrar. Azusa vai para os fundos do café, e Miho nota que todos, incluindo elas, estão muito adiantados. Azusa sabe, é porque é preciso baixar algo antes da abertura para receber bônus, e ela também quer participar do evento pelos itens gratuitos do jogo. Novamente, ela disfarça sua empolgação de Miho, afirmando que precisa chegar cedo para apoiar Yu, caso algo dê errado. Miho sorri com cumplicidade para ela enquanto entram pelos fundos do café. Elas ficam chocadas ao ver Yu se desculpando com o gerente da loja. Elas imediatamente ajudam Yu a montar a mercadoria que acabara de chegar. Aparentemente, estão um pouco atrasados, pois os itens deveriam ter chegado muito antes. Miho quer argumentar que nada disso é culpa de Yu, mas Azusa a corrige e afirma que Yu agendou as coisas muito apertadas e deveria ter previsto isso. Yu imediatamente se desculpa com ela, mas Azusa também se desculpa com ele por não tê-lo aconselhado adequadamente. Ela os incentiva a continuar trabalhando na exposição devido às restrições de tempo. Enquanto eles começam a trabalhar novamente, Azusa se repreende por não ter levantado a questão ontem. Quando estão quase terminando, o gerente da loja de repente se aproxima e os informa que 3 funcionários decidiram não aparecer. Então estão com falta de atendentes. Embora ele possa chamar outros funcionários para cobrir, ele duvida que cheguem a tempo para a abertura. Azusa o informa que pode ligar para os parceiros do evento para pedir reforço, e eles decidem continuar com o trabalho. Azusa olha para o progresso deles e percebe que podem terminar a exposição a tempo, mas se preocupa com os atendentes ausentes. Yu vai apressadamente até Miho e a informa que a ajuda extra pode chegar à tarde. Ele nota que Azusa está desaparecida e esperava abordar o assunto com ela. Miho se lembra que ela havia saído para algum lugar há pouco tempo. Yu entra em pânico e se preocupa que Azusa tenha ido embora porque está furiosa com ele, mas Azusa o repreende por trás por perder muito tempo lamentando em vez de realmente trabalhar. Yu fica chocado ao ouvir a voz dela, mas aliviado por ela ainda estar ali. Quando ele se vira, fica surpreso ao ver a Azusa com o traje principal do café. Azusa diz a ele que vai ajudar a cobrir a falta de pessoal como forma de se redimir por seus erros anteriores. Ela então diz a Yu para parar de remoer e usar a energia para trabalhar. Ela se vira para se repreender, ciente de que pode ter soado muito dura novamente. Ela decide fazer algo para corrigir sua dureza e puxa a gravata de Yu para poder alcançar a cabeça dele e acariciá-la. Miho grita brincando que o jeito de Azusa acariciar a cabeça de Yu não é a maneira certa de encorajar as pessoas. O café abre com muita energia. As empregadas cumprimentam os convidados e os levam às suas mesas. Azusa tenta servir e seu primeiro cliente pede um omelete com arroz. O cliente espera que Azusa escreva nele com ketchup. Embora envergonhada, ela o faz, pois faz parte das tarefas, mas acaba sendo muito estranho e ela acidentalmente cobre todo o prato com ketchup. Ela se desculpa e promete trazer um novo, mas o cliente sorri com suas travessuras e diz que na verdade adora ketchup. Em seguida, Azusa é convidada a jogar com um casal para que possam ter a chance de ganhar uma pasta transparente com personagens. O casal ganha e Azusa os oferece para escolherem suas pastas, e ambos ficam extremamente felizes com seus prêmios. No entanto, enquanto Azusa continua a trabalhar, ela comete cada vez mais erros no café. Ela se sente cansada e logo nota Miho, que também trocou de roupa para ajudar. Ela nota como Miho interage com os convidados sem esforço e como ela parece se encaixar perfeitamente. Ela se move para trabalhar em outra área até que uma das empregadas pede um favor. Mais tarde, Miho e Yu param para uma pausa. Miho expressa que está grata por a ajuda de seus parceiros finalmente ter chegado. Yu se desculpa por fazê-la trabalhar, mas Miho afirma que está se divertindo. Yu então expressa que se preocupa que Azusa esteja se esforçando demais. Ele mencionou que havia notado como ela é robótica e nervosa toda vez que vai servir uma mesa. Miho nota que Yu está realmente para baixo com a situação e diz a ele que Azusa provavelmente quer que ele confie um pouco mais nela. Miho compartilha que Azusa até a procurou para pedir conselhos sobre como lidar com ele, o que para ela é um sinal claro de que Azusa valoriza Yu.
Yu fica surpreso, já que Azusa nunca mencionou nada, e Miho insiste que Azusa provavelmente não conseguiu falar sobre algumas coisas com ele. De repente, a atenção deles é desviada para a comoção no salão do café. No palco, algumas das empregadas começam uma apresentação em torno da maquete com o tema do jogo. Entre as empregadas, Azusa luta para acompanhar a energia e os sorrisos. Yu e Miho rapidamente se aproximam do palco para ver, e Miho imediatamente nota que Azusa está tendo dificuldade em acompanhar as outras empregadas, então ela imediatamente se intromete e começa a dançar, mesmo que seus passos sejam completamente diferentes dos de todos os outros. Isso de alguma forma deixa Azusa à vontade, enquanto ela volta ao centro das atenções e começa a dançar com Miho e as outras. Enquanto a multidão começa a aplaudir no ritmo da música, Azusa não consegue evitar que seu olhar vagueie para a multidão. Ela nota Yu na multidão e começa a se sentir um pouco mais envergonhada do que o normal. Ao final da apresentação, ela está de volta ao lado da maquete, mas ainda tenta acenar e sorrir para a multidão enquanto as garotas terminam o número. Ao pôr do sol, Azusa tenta atrair pessoas para visitá-los oferecendo panfletos, mas ninguém parece dar atenção a ela. Yu de repente a chama e lhe entrega uma bebida e uma toalha. Ele diz a Azusa para descansar de volta no café, já que os funcionários substitutos já chegaram, então ela não precisa mais trabalhar tanto. Azusa o acusa de pensar que ela não consegue trabalhar no atendimento ao cliente. Quando ela vê Yu visivelmente em pânico, ela sorri e tenta provar que pode atrair clientes. No entanto, todos continuam a ignorá-la. Ela e Yu então notam as outras garotas convidando pessoas para o café, e para a surpresa deles, as garotas realmente conseguem fazer as pessoas pegarem seus panfletos. Azusa não consegue evitar sentir que foi superada pelos profissionais. Yu sugere que deixem o resto para as outras empregadas e que eles deveriam fazer uma pausa. Atrás do café, Azusa lamenta que as empregadas são incríveis, e Yu concorda com ela. Ela então menciona como Miho entrou no personagem sem esforço hoje, enquanto ela lutou para fazer o mesmo. Yu imediatamente nota como o tom dela caiu e tenta insistir que Azusa contribuiu muito para o sucesso do café. Ele acrescenta que ele e Miho também se sentem motivados a trabalhar ainda mais quando Azusa está por perto. Azusa interpreta que eles se sentem pressionados pela presença dela. Yu luta para pensar em uma resposta para a interpretação dela. De repente, ele admite que não sabe nadar, conseguindo apenas 15 metros antes de começar a se afogar. Ele então menciona que também odeia pimentões e que quando era estudante ele frequentemente procrastinava. Ele acrescenta que nunca ganhou uma briga com seus irmãos e que na verdade tem cabelo cacheado que ele alisa todas as manhãs. A última afirmação faz Azusa se lembrar de Yu, chegando ao escritório com o cabelo ondulado. Yu explica que não há muito que ele possa fazer em dias úmidos. Azusa sorri e o agradece por dizer todas essas coisas, porque isso o faz parecer mais humano e próximo a ela. Ela então declara que já descansaram o suficiente e que precisa voltar e trabalhar como empregada para compensar todo o problema que causaram ao café. No entanto, ela sente que não haverá muita demanda por ela. Isso faz Yu soltar que há, mas ele então se cala assim que deixa as palavras escaparem. Azusa pensa que esta é outra tentativa de fazê-la se sentir melhor sobre o quão ruim ela é como empregada. De volta ao café, está tão movimentado como sempre, já que todas as mesas estão cheias. Yu e Azusa notam que Miho está tendo problemas com um cliente. Um cliente tem tentado fazer Miho posar para ele, mas Miho não consegue encontrar a pose certa. Azusa interpreta isso como o cliente assediando Miho, então ela marcha furiosamente até eles. Ela, sem saber, faz a pose que o homem quer enquanto pergunta o que ele está fazendo com Miho. Enquanto Yu entra em pânico, o homem de repente fica muito feliz, explicando que Azusa está fazendo a pose certa, e até a agradece por isso. Azusa fica confusa, já que o homem de repente ficou tão feliz. Ele pede um parfait e um jogo com Azusa, esperando que ela traga a mesma energia zangada que ela demonstrou. Ao anoitecer, quase toda a ajuda extra chegou, e o gerente da loja agradece a Yu e Azusa pela ajuda. Ele até elogia Azusa por lhes dar um serviço de primeira linha. Azusa e Yu entram na sala de descanso e expressam seu alívio por o primeiro dia ter terminado sem problemas. Antes que Azusa faça um movimento para se trocar, ela decide perguntar a Yu sobre seu último cliente e por que ele pareceu tão feliz com o serviço dela. Yu aponta para um stand-in de um personagem que se assemelha à roupa, expressão e aura de Azusa. Azusa sorri e imita a pose, perguntando se a semelhança é clara. Yu cora e admite que sim, mas afirma que Azusa sempre pareceu a mestra em vez da empregada. Azusa exige uma explicação, então Yu diz a ela que, como Azusa é sua superiora e sempre cuida dele, é muito difícil para ele imaginá-la chamando outras pessoas de mestre. Azusa o olha confusa e aponta que parte de ser uma empregada é cuidar das pessoas. Yu percebe que ela tem razão. Miho de repente aparece na sala de descanso e declara que hoje foi um grande sucesso, e que os três deveriam celebrar com bebidas. Ela empurra Azusa para se vestir para que possam ir ao bar antes que fique muito movimentado. E Azusa chama Yu de mestre e o incentiva a se apressar e se arrumar também. Yu cora, e Azusa fica tão envergonhada com suas palavras que sai correndo. Uma noite depois do trabalho, Azusa reclama de como o tempo ficou frio. Yu se pergunta se deveria fazer algo para fazê-la se sentir mais aquecida na caminhada até a estação. Ele considera brevemente esfregar o ombro dela, mas rapidamente percebe que isso poderia ser considerado assédio sexual. Em vez disso, ele tira a jaqueta e a coloca sobre os ombros dela. Azusa parece confusa, então ele explica que está realmente aquecido. Vendo que ele realmente não se importa, Azusa aceita a jaqueta sem reclamações.
Hitsu por acaso testemunha a pequena troca do prédio. Um dia, Azusa se encontra em um distrito comercial. Ela admira as roupas de outono e inverno de longe, muito tímida para entrar na loja porque não consegue lidar com a conversa com os vendedores. Ela se consola com a ideia de que sempre pode comprar as roupas online. Yu a avista e a encara por um momento. Azusa eventualmente percebe e pergunta nervosamente o que ele está fazendo na cidade. Ele admite que vai encontrar alguém mais tarde e decidiu fazer algumas compras para passar o tempo. Azusa relaxa e confessa que tem querido dar uma olhada nas roupas. Yu olha para a loja que ela estava observando, nota que há muitos funcionários por perto e adivinha que Azusa é muito tímida para entrar. Ele também adivinha corretamente que ela realmente só quer levar seu tempo olhando cada item sem ser abordada por nenhuma vendedora. Então Yu decide entrar com ela, mantendo os funcionários ocupados enquanto Azusa finalmente consegue navegar pelos itens que quer ver. Sentindo-se à vontade, ela eventualmente pergunta a uma vendedora se pode experimentar algumas roupas. Ela primeiro veste um elegante vestido floral, e Yu instantaneamente pensa que fica ótimo nela. Então ela experimenta algo chique e moderno, que Yu também concorda que lhe cai bem. Por fim, ela experimenta uma roupa mais modesta, mas fofa, que ela acredita poder usar para o trabalho. E novamente Yu aprova com entusiasmo. Ela se pergunta em voz alta qual deveria comprar e Yu diz a ela que todos ficam bem nela. Ele imediatamente se arrepende de sua escolha de palavras, preocupado que possa soar como se ele não se importasse. Mas ele relaxa quando Azusa sorri para ele. Ela vai feliz para o caixa com todas as roupas escolhidas. Yu a observa, pensando que ela parecia fofa, então prontamente bate a cabeça na parede, repreendendo-se por pensar em sua superiora de forma muito familiar. Ao pôr do sol, Azusa agradece a Yu por toda a sua ajuda. Ela se esforça um pouco, mas consegue dar-lhe um adeus casual em vez dos seus formais habituais. Yu sorri e ecoa a mesma despedida e os dois se separam. Azusa imediatamente se preocupa que tenha parecido estranha. Enquanto caminha, ela se convence de que seu adeus casual estava bem, já que sua despedida formal de trabalho habitual teria parecido estranha. Nesse momento, ela ouve uma garota chamar o nome de Yu. Quando ela se vira para olhar, vê uma garota agarrada ao braço de Yu. No dia seguinte no trabalho, Azusa fica perdida em pensamentos perto das máquinas de venda automática. Hitsu lhe oferece uma bebida, exatamente a que ele sabe ser a favorita dela. Azusa o olha desconfiada. Hitsu ri facilmente, fingindo-se ofendido por ela assumir o pior dele, já que não se veem há um tempo. De repente, Miho se aproxima e os cumprimenta, agradecendo a Hitsu por todo o seu trabalho árduo. Hitsu sorri calorosamente para ela e até pergunta o nome dela para poder se dirigir a ela corretamente. Azusa o repreende levemente por ser tão casual, e Hitsu afirma que ele é sempre assim com todos. Ele então aponta que Azusa mudou muito porque normalmente ela não estaria tão abertamente deprimida. Azusa entra em pânico ao pensar em deixar suas emoções transparecerem, mas Hitsu insiste que ela sempre pode pedir sua ajuda. Azusa, no entanto, admite solenemente que o que ela está enfrentando não é algo para o qual ela possa realmente pedir ajuda. Miho nota como Azusa parece perturbada e adivinha em voz alta que tem algo a ver com Yu. Azusa entra em pânico e Hitsu, que acredita que Miho acertou em cheio, pergunta alegremente se pode ir junto, apoiando a sugestão de Miho de que eles confrontem Yu juntos. Em desespero, Azusa concorda em contar o que aconteceu. Ela finalmente admite que viu Yu com outra garota na cidade. Miho tranquiliza Azusa de que Yu teria contado a ela se tivesse uma namorada. Hitsu aproveita a oportunidade para provocar Azusa sobre o quanto ela está incomodada com a vida amorosa de Yu. Azusa insiste que só se preocupa porque Yu é seu júnior. Miho então pergunta se Azusa está livre no fim de semana, dizendo que quer muito ir ao spa com ela. Quando Azusa concorda, Miho imediatamente manda mensagem para Yu dizendo que todos irão ao spa com Azusa. Durante o almoço, Hitsu e Azusa decidem comer juntos. Hitsu expressa alívio por Azusa ainda arranjar tempo para ele e não ter abandonado completamente os colegas de seu júnior. Isso deixa Azusa sem jeito e Hitsu ri da reação dela. Quando Azusa o questiona, ele decide não responder e a distrai com as últimas fofocas do escritório sobre os colegas. Yu passa por ali caminhando e nota como Azusa parece feliz enquanto ouve as histórias de Hitsu. Um sentimento sombrio o invade e ele continua andando, mas de repente se sente incomodado demais para ignorar. Decide voltar correndo. No entanto, ao virar a esquina, quase esbarra em Hitsu. Hitsu nota seu crachá e o reconhece imediatamente como Yu. Ele sorri, feliz por finalmente conhecer o júnior favorito de Azusa. Antes de sair, diz a Yu para cuidar de sua pequena Azusa, fazendo Yu congelar com um jeito carinhoso que ele se refere a ela. Hitsu então se vira um pouco e informa a Yu que se juntará a eles no dia do spa. Quando o dia do spa chega, Miho avista Azusa e imediatamente aponta que a roupa dela parece sexy. Isso deixa Azusa sem jeito, já que é bem menos reveladora que a roupa principal. Miho insiste que essa tem um tipo diferente de apelo, mesmo com Azusa estando totalmente coberta. Hitsu de repente se intromete na conversa e casualmente menciona que Yu esteve ali o tempo todo. As garotas se viram e veem Yu corado no banco. Ele explica que chegou 15 minutos antes porque Azusa sempre o lembra de ser pontual, já que ele está sob sua supervisão. Azusa entra em pânico internamente, imaginando se ele ouviu algo embaraçoso. Eles começam a caminhar em direção ao spa, Yu verifica o telefone para ter certeza de que estão indo na direção certa, e Hitsu aproveita o momento para enganar Yu e fazê-lo admitir que Azusa é fofa.
Quando Yu acidentalmente concorda, ele fica sem jeito e envergonhado, o que só faz Hitsu sorrir com malícia. Yu se afasta um pouco, mas Hitsu finge estar magoado, perguntando se Yu realmente acha que Azusa não é fofa. Isso faz Yu soltar que Azusa é fofa em voz alta. As garotas então se viram e dizem aos meninos para se apressarem, já que estão se aproximando da entrada. Yu volta a andar ao lado de Hitsu com uma expressão frustrada e exausta. Hitsu de repente aponta que Yu e Azusa são na verdade bem parecidos, o que confunde Yu. Azusa olha para trás e Hitsu imediatamente anuncia que Yu disse a ele que acha a Azusa fofa hoje. Em pânico, Yu solta que quis dizer que a roupa dela lhe cai bem. Azusa aceita o elogio, enquanto Hitsu e Miho aproveitam a oportunidade para provocar Yu sobre suas palavras. Assim que entram no prédio, Azusa parece visivelmente satisfeita com o quão espaçoso e relaxante tudo parece. Ela diz a Miho que quer experimentar a sauna de pedras primeiro. O Hitsu pergunta a Yu o que ele planeja experimentar e Yu admite que irá à sauna. Assim que o Hitsu está prestes a dizer o que fará, ele recebe uma ligação de trabalho e se afasta. Azusa se aproxima de Yu e sussurra baixinho que este spa tem chapinhas, então ele pode aproveitar o banho sem se preocupar com o cabelo ficando ondulado. Yu a olha surpreso por ela ter lembrado de algo tão específico sobre ele. Miho chama Azusa, então ela se apressa para alcançá-la, deixando Yu corado e envergonhado. Na sauna de pedras, como é a primeira vez de Azusa, ela fica chocada com o quão quente é. Miho explica que é um tipo de calor relaxante e encoraja Azusa a usar o momento para esvaziar a mente e apenas aproveitar. Lentamente, o corpo e a mente de Azusa começam a relaxar, mas assim que isso acontece, a imagem de Yu com uma garota de repente surge em sua mente, tornando impossível para ela se acalmar novamente. Ela se senta e pergunta a Miho se há algum tratamento de spa que possa ajudá-la a esvaziar a mente. Enquanto isso, Yu está em uma sauna comum pensando em Azusa. Ele se lembra de como Hitsu se refere a ela com carinho, o que o incomoda mais do que ele quer admitir. Ele não entende por que Hitsu continua o provocando, ou por que os dois parecem tão próximos. Ele tenta afastar os pensamentos, dizendo a si mesmo que não é o lugar dele, já que é apenas o júnior de Azusa. Azusa e Miho eventualmente vão fazer massagens. Azusa acha a experiência surpreendentemente dolorosa em vez de relaxante. A massagista oferece usar menos pressão, mas Azusa, não querendo parecer fraca, insiste em mais pressão. Ela acaba gritando de dor, alto o suficiente para que até Hitsu, que acabara de terminar a ligação, a ouça. Nos banhos, Miho pergunta a Azusa como foi a massagem. Azusa responde, feliz, que foi incrível e que ela não conseguiu pensar em absolutamente nada. Miho sorri com malícia e aponta o quão incomodada Azusa ainda está por ver Yu com outra garota. Azusa geme ao ser lembrada e até lacrimeja um pouco, admitindo que não entende por que se importa tanto. Miho sugere que Azusa deveria perguntar a Yu diretamente sobre isso, lembrando-a de que estão fora do trabalho e ela não precisa se preocupar em ser sua superiora. Mais tarde naquela noite, Azusa encontra Yu lá fora, aproveitando a brisa. Ele a convida para uma caminhada e eles decidem passear pela propriedade. Ficam sem jeito quando ouvem um casal sendo carinhoso, então rapidamente se movem para outra parte do local. Numa área mais tranquila, Azusa tropeça acidentalmente, mas Yu a segura. Eles se separam rapidamente, ambos prestes a dizer algo, mas o nervosismo os domina. Yu sugere voltarem, mas Azusa insiste que ele vá na frente, pois ela quer se refrescar um pouco mais. Hitsu os observa discretamente e percebe que, a menos que alguém intervenha, o relacionamento deles nunca avançará. Yu decide comprar uma bebida para Azusa, mas não sabe qual ela gosta. Hitsu de repente aperta o botão de café latte e explica que é o favorito de Azusa. Ele então pergunta se Yu não gosta dele porque parece incomodado com a proximidade dele com Azusa. Yu nega e diz que na verdade fica aliviado por Azusa ter alguém no trabalho com quem ela pode ser feliz. Ele explica que muitos no departamento acham Azusa assustadora e não tentam entendê-la, então ele é grato por Azusa ter Hitsu. Hitsu fica surpreso com a resposta dele. Ele então diz a Yu que, na verdade, gosta de Azusa mais do que como amiga. Ele deixa Yu com esse pensamento, e Yu se vê pensando em Azusa ainda mais. Mais tarde no jantar, Azusa decide beber muito, e Yu acaba bebendo bastante também. Quando Yu finalmente fica bêbado, Azusa o nota curvado e imediatamente começa a acusar os outros de o terem embriagado. Hitsu a provoca por ser super protetora, e Azusa retruca que ela tem permissão para mimá-lo porque Yu é seu precioso júnior. Algo em Yu estala com isso, e ele declara com raiva que não quer ser o júnior de Azusa para sempre. Miho e Hitsu ficam tensos e esperando uma confissão, mas Azusa de repente se levanta e reclama que ela também não quer isso. Ela começa a chorar, insistindo que trabalha muito para ser uma boa superiora. Enquanto ela lamenta, Miho pede desculpas repetidamente aos outros clientes na área de jantar. Assim que Yu e Azusa ficam um pouco sóbrios, são levados para fora para descansar. Hitsu e Miho decidem ir aos banhos e Miho convida Hitsu para o banho feminino ao ar livre. Yu parece confuso, já que os banhos são separados por gênero, mas Miho está tratando Hitsu como se ela pertencesse à seção feminina. Yu fica ainda mais chocado quando Miho e Hitsu entram na entrada feminina da casa de banho e depois saem juntas, vestindo rosa. Acontece que Hitsu era uma garota o tempo todo, e ela pede desculpas a Yu por tê-lo levado a pensar que ela tinha sentimentos românticos por Azusa.
Ela explica que só queria que ele confrontasse e aceitasse seus próprios sentimentos mais cedo. Miho lhe entrega um sorvete enquanto as 3 garotas conversam alegremente entre si. Yu encara Hitsu, finalmente processando que ela é mulher, e sua mente entra em curto-circuito, fazendo-o desmaiar. Quando Yu volta para casa, sua irmã nota o rosto corado e pergunta com quem ele estava bebendo. Ele não responde, pois já desmaiou na cama. Uma manhã, o departamento de planejamento segue o trabalho como de costume, mas Kuzuki chega um pouco mais tarde que o normal. As garotas do departamento de planejamento logo notam que Yu não está por perto. Azusa percebe que é estranho, já que Yu sempre chega cedo, mas se convence a não se preocupar, pois o turno dele ainda não começou. De repente, seu telefone toca e ela vê que Yu lhe mandou uma mensagem. Ele diz que não está se sentindo bem, então quer ir ao médico pela manhã. Ele promete voltar para a reunião da tarde. Azusa fica frustrada, chamando-o de idiota, já que ele se recusa a descansar. Durante o almoço, Miho e Hitsu se aproximam dela. Azusa acha surpreendente o quão próximas as duas parecem. Miho explica que depois da viagem ao spa, elas se tornaram melhores amigas. Ambas relembram, felizes, como foi maravilhoso relaxar no banho, comer sorvete e conversar, então têm saído com mais frequência. Azusa as encara, impressionada com a rapidez com que pessoas com boas habilidades de comunicação podem se tornar amigas. Hitsu e Miho então percebem que Yu está faltando. Azusa explica que ele tirou o dia de folga porque ficou doente. Hitsu sugere que essa é a oportunidade perfeita para Azusa visitá-lo amanhã. Azusa se assusta com a sugestão, preocupada em incomodar Yu ao aparecer de repente. Miho a tranquiliza, dizendo que Yu ficaria realmente emocionado em ver alguém que ele respeita tanto. Azusa se anima com a ideia, mas então imediatamente se preocupa de novo porque não sabe o endereço de Yu e que a namorada de Yu pode estar lá. Miho diz a ela que sabe onde ele mora e, confiante, acrescenta que tem certeza de que Yu não tem namorada. Hitsu a incentiva gentilmente, perguntando se Azusa não está nem um pouco preocupada com Yu, pois seria frio se ela não o visitasse. Azusa insiste que está preocupada, o que Hitsu e Miho interpretam como confirmação de que ela o visitará. No dia seguinte, Azusa se encontra parada em frente à casa de Yu. Ela imediatamente começa a se arrepender de ter vindo, convencida de que só vai incomodá-lo. Ela diz a si mesma que tudo o que precisa fazer é deixar seu presente de melhoras e ir para casa. Uma voz fala atrás dela, e Azusa se vira e vê Yuuki. Ela a reconhece como a garota que viu no distrito comercial. Yuki pergunta alegremente se Azusa está ali para ver seu irmão mais velho. Azusa percebe que estava enganada. Yuki não é a namorada de Yu, mas sim sua irmã mais nova. Yuki então pergunta se Azusa por acaso é a namorada de Yu, fazendo Azusa entrar em pânico. Yu finalmente atende a porta usando uma máscara facial e fica chocado ao encontrar Azusa ao lado de Yuki. Yu tenta convidar Azusa para entrar, mas Yu apressadamente pede que esperem e fecha a porta. Um momento depois, ele reaparece e finalmente convida as duas para dentro. Azusa entra e olha ao redor do apartamento, notando alguns dos objetos de Yu expostos. Yuki se apresenta formalmente como a irmã mais nova de Yu, e Azusa, nervosa, entrega seu cartão de visitas, explicando que é a mentora de Yu. Yu diz a Azusa que ela não precisa ser tão formal com Yuki. Yuki então sussurra para ele que ele tem sorte de ter uma mentora tão bonita. Yu direciona Azusa para o sofá e pergunta se chá de cevada está bom para ela. Azusa insiste que ele deveria voltar a descansar e não se preocupar com ela, mas Yu a assegura de que está bem. Azusa relaxa um pouco com as palavras dele, assim que Yuki nota a variedade de ingredientes que Azusa trouxe, e imediatamente anuncia que vai cozinhar uma refeição deliciosa para o irmão. Yu entra em pânico, e Azusa também se oferece para ajudar. As garotas vão para a cozinha, enquanto Yu fica no sofá. Azusa sugere que comecem com a maçã, e Yuki está prestes a lavá-la com detergente quando Yu, felizmente, a avisa para não fazer isso. Azusa então segura a faca do jeito errado, chocando Yu ainda mais. Yuki está prestes a mencionar que pensou que Azusa era a namorada dele, mas Yu a interrompe. Os irmãos discutem enquanto Azusa termina de preparar a maçã em silêncio. Quando Yuki a vê, ela a chama de fofa e imediatamente pega um martelo para preparar outra coisa. Mas Yu insiste em assumir o resto dos preparativos. As garotas permitem, parecendo desapontadas. Quando Yu se aproxima da tábua de corte, ele nota que Azusa tentou moldar a maçã em um coelho. Azusa explica orgulhosamente que praticou, lembrando-se das palavras de Yu sobre como ele acharia fofo se alguém de quem ele gosta praticasse cozinhar para ele. O rosto dela cora com a lembrança, e ela implora para que ele esqueça que ela disse aquilo. Um pouco depois, eles voltam para a sala com uma grande tigela de mingau. Yu agradece a Azusa pela comida, mas ela insiste que ele fez todo o trabalho de verdade. Yu sorri para uma maçã irregular e mal cortada. Yuki se senta ao lado dele e insiste para Azusa sentar do outro lado. Azusa tenta recusar, mas acaba cedendo quando eles abrem espaço para ela. Com todos sentados, Yuki anuncia que devem começar a comer, e Yu tira a máscara para poder se servir. Ele dá uma mordida na maçã primeiro e exclama feliz, que está muito boa, o que faz Azusa se iluminar. Yuki o provoca dizendo que ele não deveria chorar só porque Azusa descascou a maçã para ele. Quando Yu começa a protestar, Yuki diz a Azusa que Yu tende a chorar facilmente quando é tocado por algo. Ela até menciona que Yu estava chorando outro dia por causa de um jogo. Azusa se anima e pergunta qual jogo era. Yu sorri para ela e diz que era aquele sobre o qual conversaram outro dia. Eles começam a conversar sobre isso, falando sobre como os jogos podem ser ótimos. Yuki observa como eles conversam naturalmente.
Azusa de repente percebe que Yuki pode estar entediada, já que não entende nada da conversa sobre jogos. Yuki a tranquiliza dizendo que está tudo bem e até acrescenta que Yu parece muito mais feliz desde que Azusa chegou. Yu e Yuki começam a discutir de novo e Azusa sorri com a dinâmica dos irmãos. Do nada, Yuki sugere mostrar a Azusa os álbuns de fotos de Yu. Para a surpresa de Yu, Azusa concorda imediatamente. Ela traz vários álbuns e começa pelos de infância, mostrando Yu quando ele era mais jovem. Azusa comenta carinhosamente que mesmo naquela época, Yu já era tão fofo. Yu imediatamente percebe suas palavras, notando que ela acabou de implicar que o acha fofo agora também. Azusa cora quando a ficha cai. Yuki a acalma gentilmente e elas continuam a ver as fotos. Azusa então nota que em muitas fotos, Yu está cercado por muitos amigos. Elas passam para o álbum do ensino médio dele, e Azusa sorri ao ver que Yu costumava jogar futebol. Elas folheiam mais páginas, vendo Yu com várias pessoas fazendo atividades diferentes. Mas ao chegarem ao álbum da faculdade dele, Azusa percebe que há muitas coisas que ela ainda não sabe sobre ele. Yu então nota o copo vazio dela, e Azusa percebe que ficou mais tempo do que pretendia. Yuki de repente se oferece para sair e comprar mais bebidas para que Azusa possa ficar mais tempo. Quando Yuki sai, o quarto fica estranhamente silencioso. Yu decide quebrar o silêncio mencionando o dia do spa. Ele pede desculpas pela sugestão repentina de Miho, já que ele assume que Azusa só concordou por educação. Azusa admite que se divertiu e menciona que Hitsu sugeriu que todos deveriam ir juntos novamente. Yu parece surpreso e diz que se sente mal por como agiu na frente de todos quando estava bêbado. Azusa diz a ele que ela também agiu mal. Uma lembrança repentina de seu surto de bêbada a atinge e ela fica envergonhada. Yu insiste que ele foi o culpado. Isso faz Azusa se levantar e soltar que tudo foi culpa dele, especialmente porque Yu a fez agir estranho depois que ela o viu com Yuki no distrito comercial outro dia, porque ela tinha pensado que Yuki era a namorada dele. Yu pisca pra ela e pergunta por que ela se sentiria estranha se ele tivesse uma namorada. Azusa congela, percebendo que é algo estranho para se incomodar. Yu percebe o quão ousada foi sua pergunta e rapidamente pede desculpas. Para aliviar a tensão, ele decide preparar um café. Ele começa a fazer uma nova leva usando uma cafeteira de filtro, que ele explica ser sua mais nova aquisição. Ele admite que queria experimentar fazer seu próprio café, embora esta seja a primeira vez que realmente teve a chance de usá-la. Quando termina, ele serve uma xícara para cada um, certificando-se de adicionar leite e açúcar à de Azusa. Azusa nota que Yu está usando a caneca que combina com a dela. Yu admite, envergonhado, que realmente gosta do design. Ela de repente pede desculpas, afirmando que é grata por ele ter intervindo por ela, apesar de ter sido ela quem quebrou uma das canecas em primeiro lugar. Yu tenta tranquilizá-la, dizendo que ela não tem nada pelo que se desculpar, já que o ajudou muito naquele dia. Azusa se lembra de algo de quando era mais jovem. Ela foi eleita presidente de turma, embora não estivesse confiante. Durante a educação física, ela teve dificuldade em fazer seus colegas se acalmarem enquanto esperavam o professor. Eles ficaram tão barulhentos que uma das garotas foi atingida por uma bola perdida e começou a chorar, fazendo todos entrarem em pânico. Sem saber mais o que fazer, Azusa levantou a voz e os repreendeu por não a ouvirem. Azusa então confessa a Yu que sempre foi péssima em interagir com as pessoas. Às vezes, ela assusta os outros sem querer, mas isso também significa que eles a evitariam, o que tornava as coisas mais fáceis para ela. No entanto, assim que Yu se tornou seu júnior, ela parou de pensar assim. Ela revela que realmente se esforçou para encontrar maneiras de se dar bem com ele. Ela se culpa por fugir da socialização, mas Yu gentilmente diz a ela que ela estava simplesmente fazendo o seu melhor. Azusa sente suas bochechas esquentarem enquanto o agradece, envergonhada por ter se aberto tanto. Yu a incentiva a continuar falando porque quer saber mais sobre ela, mas ele de repente tem uma crise de tosse. Azusa imediatamente insiste que ele volte para a cama e durma, com um olhar firme para deixar seu ponto claro. Yu finalmente se deita, mas ele luta para adormecer. Azusa o provoca e até se oferece para cantar uma canção de ninar para ele. Yu surpreendentemente concorda, pegando-a de surpresa, já que ela só queria brincar. Ainda assim, ela decide mimá-lo só desta vez e se senta ao lado do colchão dele. Ela começa a cantar suavemente, e Yu fecha os olhos com um pequeno sorriso. No entanto, ela para no meio e fica envergonhada. Então joga o cobertor sobre o rosto dele e o manda dormir. Yu espreita para ela e a vê arrumando seus papéis em silêncio. Yu eventualmente adormece e Azusa permanece ao lado dele. Ela nota um único fio de cabelo grisalho e brinca com ele antes de gentilmente pegar a mão dele na dela. Ela sorri para o rosto sonolento dele e para como as mãos dele se encaixam. Yu acorda e encontra Azusa dormindo ao lado dele, as mãos ainda entrelaçadas. Uma mensagem de Yu que vibra em seu telefone, acordando Azusa. Percebendo que adormeceu ali, ela pede desculpas e fica sem jeito ao ver as mãos deles. Yu a agradece por limpar o quarto, admitindo que teria arrumado se soubesse que ela viria. Yu também a agradece por segurar a mão dele enquanto dormia, creditando-a por seu bom cochilo. De repente encorajada, Azusa solta que quer que Yu lhe conte mais sobre ele. Ela divaga sobre querer saber suas comidas favoritas, tamanho de sapato e todo tipo de detalhes aleatórios. Percebendo o quão em pânico ela está ficando, Yu a assegura calmamente que ele o fará, e que ele também quer aprender tudo sobre ela. Ele então sugere que eles se tornem amigos, e Azusa se ilumina com a ideia. Apenas para ter certeza, ela pergunta se está tudo bem para eles almoçarem juntos, saírem para beber e se ela pode enviar fotos aleatórias de gatos para ele.
Yu prontamente concorda com tudo, sorrindo com o quão ansiosa ela está com o novo relacionamento deles. Eles eventualmente se despedem quando Yuki volta para casa. Yuki fala animadamente sobre fazer aulas de culinária com Azusa, surpreendendo Yu, já que ele não tinha ideia de que elas fizeram planos. Antes de ir, Azusa convida Yu para almoçar como amigos, um dia desses. Quando ela fecha a porta, Yuki logo pergunta a Yu se ele levou um fora, forçando-o a explicar que eles decidiram se ver como amigos, e não mais como veterano e calouro. Obrigado por assistir, não deixe de se inscrever para não perder novos episódios toda semana.